Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo. Aqui é o Eladio que está falando. Vamos começar aqui o nosso evento, o Rethink Live, desta edição, essa sequência de eventos que a Danfoss possui aqui e trata de diversos assuntos sobre o nosso setor de ar-condicionado e refrigeração. E dessa vez nós vamos falar sobre data center. Então, o tema atual os atuais desafios e tendências na era da inteligência artificial. Tá? Sejam todos muito bem-vindos ao evento, espero que todos estejam ouvindo bem aí, e a gente já vamos começar aqui com a nossa primeira apresentação. Tá? Bem, apresentando aqui, nós vamos, o Zachary, ou conhecido como Zach, vai nos apresentar aqui também sobre o tema de data center. O Zach, ele trabalha na Danfoss, né? Ele é o nosso líder aqui da parte de data center, e ele vai apresentar o crescimento de data centers, pressão energética e as tecnologias que transformam ambos, né? O Zach, ele vai apresentar em inglês, mas vocês vão ter uma tradução simultânea, que quem está participando vai poder clicar no botãozinho da tradução simultânea, que, se eu não me engano, está na parte inferior da sua tela, tá bom? Então, Zachary, por favor, você pode tomar a liderança. Thank you. Ready? Okay, we are listening to you. Thank you. Great. Good afternoon, everyone. It's great to be with you for Rethink Live. My name is Zach Dominique. I'm the Global Head of Data Center Sales for Danfoss Climate Solutions. Today, I want to walk you through what's driving this wave of data center growth and worldwide, and a little bit of a lens on Latin America as well, because Latin America is the fastest growing secondary market for hyperscale data center deployment. I'm going to talk about the energy constraints shaping where and how campuses get built, the technology shifts regarding cooling inside the data center hall. And really, I want to kind of give you a brief overview of how Danfoss is well positioned to support this transformation end to end. So during this, we'll look at the global power demand and CapEx trends, which are really astounding. A special lens on Latin America, where power availability, incentives, and connectivity are creating new development hotspots in Latin America. Then we'll examine the GPU roadmap, and GPU is really what's driving. These are the AI chips that are really driving this big boom in hyperscale increase in deployment. In the second half, we'll close with Danfoss's role, right? Our technologies, a brief overview on the capabilities and the strengths that differentiate us from grid to rack heat use. You'll see that Danfoss is really involved in all major elements of a given data center. And by the end, I want you to have a clear view of the opportunity that's represented, the challenges, the directions of the industry is heading, because that context is what ultimately shapes investment, infrastructure, and innovation, and how you respond to this really growing rapidly market. Okay. Here we show, this is really kind of a huge trend scale. And on the right, what we're looking at is we're looking at the top 4 hyperscaler CapEx investments planned year over year. And you'll see in the next 5 years, there's going to be significant money spent as a deployment on data center development. And this is not just slightly, you'll look from year to year, it's not slightly incremental changes. In 2025, they estimated that, $325 million was spent on CapEx, and every year it's going to be that number, right? And this is only represented in the Google, Meta, AWS, Microsoft, the top 4 cloud service providers. This does not include enterprise and co-locators, which are also big in Latin America. So if we were to look at their growth as well, this is just half of the total investment that's being made in data center infrastructure development. And it's why the footprint is expanding, right? It's not just more buildings, it's about density. And now we're looking at the graph on the left. We're seeing the rise of the AI factory. And this is, again, the AI revolution is what's driving this. Gigawatt scale campuses built specifically for GPU clusters or AI chips, where compute demand is so high
that power and cooling become the defining constraints, right? As the power grids hit their limits, the U.S. is a great example, right? In Northern Virginia, the footprint is shifting to, power advantage regions. So the hyperscalers are moving from region to region where they can secure and deploy the most power, in the Midwest, and now they're kind of calling it power shoring, which gets Latin America involved as well. Today the biggest bottleneck is it's not land or construction; it's interconnection, the power. In major markets, the wait time for a new grid connection, it can exceed 4 years, right? And there's a big pent-up demand on artificial intelligence to be deployed, and that 4-year wait time for power to come on board is presenting a large challenge. So another trend in the industry is that hyperscalers building large megawatt and gigawatt, more importantly, sized campuses, they are deploying their own power, what they call behind the meter. So they're building on sites that have natural gas reserves where they can mine the natural gas and use that to power generators to power their facility right on site. So it's a big vertical integration strategy that was not used before. And you see on the top the total global power usage, terawatt hours, 4x increase in planned power usage globally in the next, from 2021 to 2030, over 9 years. So, consider, data halls take about 3% of the global power. That's going to increase to 12% of the global power. So major shifts in power, and the hyperscalers are really going to be the ones hyperscalers and co-locators are really going to be the ones who are consuming that power. I'm going to move on to the next slide. So this is just giving you a little bit of a kind of a closer look on Latin America, right? And obviously, we Danfoss and we look at a global picture for this because the connection of hyperscalers globally is really large, right? The world is shrinking in terms of hyperscaler deployment around the world, and Latin America is no exception. It's becoming one of the fastest growing data center regions globally. The regions jump from about 2% of the global share today, and Latin America is going to triple that by 2030. So Latin America is going to represent 6% of the total IT demand global share within Latin America and South America, basically. And that's, it's kind of driven by, there's a lot of strong government incentives in South America. There's hyperscale expansion with power shoring, especially in Brazil and Chile. A major new subsea cables are improving that connectivity. So it's making, South America a lot more attractive, especially for the hyperscaler market to consider developing into. Capacity, total IT capacity grows from roughly, 2 gigawatts today to nearly 10 gigawatts by 2030. So that's a 5x factor of the data capacity that is in primarily South America today, and that growing by 5 times in the next 5 years, which is really it's a really large leap. And to get to your point where you're at 2 gigawatts today, that's probably taken a period of 20 or 30 years since the IT revolution began, and now you're going to do what you did in 30 years. You're going to do it in a very short period of time, right? So there's a lot of growth, relative to your market that will happen in Latin America. Investment as well. Investment follows the same trajectory, rising from $7.5 billion today to more than $45 billion. So it's a major shift from small cloud sites to multi-gigawatt AI campuses. And it's really, again, the AI is driving the total demand for this. And then, when I talk about AI demand, right, I talk about rack density. So that's really the power consumption per rack. And, today it's really kind of, as high as 20 kilowatts. But in the next 5 years, and this is what contributes to the power, the AI chips, they require much more power to operate. So each IT rack will consume, over 100 kilowatts per rack. So overall, Latin America is shifting from, regional cloud hosting to becoming a true global AI compute hub. And again, the main constraint being whether the transmission grid can scale fast enough to support the growth. That's the challenges that you're going to see mostly in your market.
And I wanted to show you a little bit of the roadmap of the GPUs. So, primarily this is NVIDIA and AMD, and then the major cloud service providers, Google, AWS, Meta, Microsoft, they all have their own version of AI technology and chip technology. So what's very unique about this is AI is compressing the development cycles. So NVIDIA, AMD, and others, they're releasing new GPU architecture every year. Power levels keep rising, memory bandwidth keeps rising. That means that the data center infrastructure can't follow the traditional 5 to 8 year refresh cycle. Our customers, the hyperscalers, they're asking us to innovate at a speed of light timeline. So for you, everyone in the industry needs to follow the same kind of methodology as the hyperscalers, right? Being speed to market, right? Being fast turnaround, new power distribution, new liquid architectures, engineering support that you might offer those in your market. Those are going to be very critical to achieve success, because the roadmaps are launching very, very quickly and successively. And the decisions being made today in 26 are shaping the data centers that will support AI systems that we haven't even imagined yet, right? So this is a very, very steep trajectory of a technology deployment. I wanted to maybe this brings us to one of the most transformational changes in the industry, regarding compute density. So we'll look in the far left, and it's a journey from left to right, right? Early cloud racks on the left, they ran 10 to 15 kilowatts, and that's probably the majority of the IT capacity per rack that you see in your market. But today's AI racks are 50 to 100 plus kilowatts, right? GPU clusters, so that's a bunch of racks together. They're reaching, 250 to 500 kilowatts. The future roadmap, even moving into the near future, 2030, 2035, there's a sight and vision definitely to 1 megawatt per rack, which is, that's just huge. In the early 2000s, it was 1 megawatt per whole data center. Now it's 1 megawatt per one rack. Air cooling, if you move down, right, left to right, we kind of look at the technology of cooling, whether it be air or liquid. Air cooling really it reaches its limit around 60 kilowatts. Rear door heat exchangers can stretch that to 100, but beyond that, we enter, liquid cooling or two-phase cooling territory. And I want to be clear that, two-phase cooling using refrigerant as a cooling means is a technology that's being developed, but the sole focus is on single-phase propylene glycol liquid cooling direct to chip, and that will be I think the norm for the next 7 years at least. But this is why due to the rack density increasing, this is why every major hyperscaler is transitioning toward primary liquid cooling, with air playing a secondary role or a residual role. So even though the rack IT capacity is increasing, that still doesn't mean, and you're incorporating liquid cooling into your data center, that doesn't mean that air cooling goes away. So you're still going to use air chillers, you're still going to use air handlers or computer room air conditioning units. That's still, liquid cooling can only really handle about 70% of the total thermal load. So as densities scale and campuses, themselves scale from 20 to 100 megawatt facilities to 500 megawatt buildouts, the multi-gigawatt AA power plants, this isn't an incremental shift. It's a fundamental redesign of what a data center is. So I've often recurred in America, I've often compared this to our industrial revolution that occurred in the late 1800s, the early 1900s. This is really truly today our industrial revolution, globally speaking, and it's it's really based on the digital revolution. So it's a major fundamental redesign of what a data center is, and it's happening on a very, very large scale very quickly. So what's driving this shift, right? And we're going to talk about kind of the components of air cooling and how it moves into components of liquid cooling. Simply put, air cooling, like I said, it cannot meet the thermal load of high density GPUs. So liquid cooling is growing nearly 4 times faster than air-based technologies. Direct to chip cooling, immersion cooling, manifolds, valve trains, hose assemblies, they're all CDUs, they're all becoming standard building blocks of next generation AI infrastructure. So again, if you look at, again, the left of this chart here, air cooling, you've got really your standard components, air chillers, computer room air handlers, maybe rear door heat exchanger.
But then you get into liquid cooling, and the architecture is much different, right? The systems are different, and it's a major shift in how they're building and how they're cooling. We're at the beginning of a decade-long transformation, where liquid cooling, again, it becomes the dominant thermal technology. So there's new markets that, you may not be familiar with opening up that you should definitely, consider when taking advantage of, CDUs and manifolds and hoses and couplings. A lot of fluid conveyance technologies are required for these new liquid cooling designs. New opportunities, right? New challenges around this integration too, because it's the deployment is happening so fast. Capacity at manufacturers or it can be a constraint. So there's opportunities there to build up your capacity and show that you have that available, and it's really supportive to the deployment of the hyperscaler or the co-locator you're working with. That's just the shift on really kind of where we're going to be in terms of liquid cooling taking demand from the left here and the right, and all the elements, the building blocks, the Legos that go into liquid cooling shown on the chart on the right. And to be successful in this market, and this is whether you're working with a design consultant or an engineering consultant or a hyperscaler or a co-locator, they all are kind of reshaping supplier expectations. They want synchronized development cycles, right? Engineering validation, design validation, production validation. These are all standard cycles that we are all kind of having to work through their timeline on, and not necessarily our timeline of launching that we're used to, right? So it has to be in lockstep with their server and GPU launches. They expect a global footprint, right? Or at least in your region, multiple manufacturing locations are very, very important. Regionalized manufacturing and consistent quality at scale. Weekly engineering engagement is definitely the norm. We in Danfoss, we have multiple meetings a week with the hyperscalers, with the co-locators, really developing, what it is they need us to develop and making sure that we're executing on it. Technical responses within a day, drawings within less than a week and testing in less than a month. All the cycles, all the tasks that we're used to of developing business are much faster in this data center market. They want partners who can bring innovation and not just, react to it, right? This is a new relationship model. It's deeper, it's faster, it's more integrated than anything we've seen before, and you have to be prepared to address it in a way that is different from maybe your traditional markets that you're used to. So I wanted to share a little bit about Danfoss, where we exist from the grid to the rack to the even heat recovery. This is where Danfoss brings something truly differentiated. Having solutions in all these areas. We're one of the very few companies that can support data centers end to end. We have power conversion solutions from medium to low voltage, DC conversion direct. That's one area where data centers are scaling to make power more efficiently used by not converting from DC to AC and back to DC, right? We have the full cooling stack, right? We have significant componentry that goes into compressors. We have heat exchangers, drives, sensors, controls. We have advanced liquid cooling components, manifold, valve trains, hose assemblies, all the critical elements that are inside the rack, the white space, as I call it, or as it's referred to. This breadth matters because the most efficient and sustainable data centers, they're not optimized component by component. They're optimized as a system. And Danfoss has a great suite of components and sub-function module systems that are value adders to the hyperscaler or the co-locator or the design consultant that might be in your market segment. And again, I just want to touch briefly on, I mentioned white space. Inside the white space, that's all the equipment used to directly cool the chips inside the rack. So it's isolated to the rack and the technology cooling loop that feeds the rack, right? So it's very close to the pod, right? It's not in the air. It's what's inside the rack, and it includes cold plates and manifolds and hose assemblies, CDUs, even power semiconductors and some power distribution can be located in the white space as well.
but Danfoss has really been influential very much to the hyperscalers in getting our solutions spec'd in, and then having those be part of the reference design that's translated, down channel, right? So you might even be seeing some of this in your market. In comparison to the white space, you have the gray space, and the gray space is really what manages the thermal load outside of the IT rack and really within the data center itself. It controls the environment of the data center. Our portfolio, it supports chillers with our compressors. We've got componentry for dry coolers, drives, heat exchangers, valves, control systems. This ability to touch every layer of the infrastructure stack allows us to improve our efficiency, reliability, and sustainability. And really, the hyperscalers and co-locators, they're looking to achieve every ounce, every kilowatt of efficiency from the componentry that they employ for thermal solutions. So, a data center, if it's going to use 100 megawatts of IT, or it's going to need 100 megawatts of power, 30 megawatts of that are going to be allocated to just run the thermal management system, the chillers, the pumps, the CDUs. That represents 30% of the total data center IT capacity. And they're looking to really, sunk cost to them, right? They want to achieve as much efficiency as possible. Danfoss has well positioned itself to have very efficient componentry to support those sub-functions that go in the gray space. And then lastly, just in closing, I really appreciate, my time with you today and your audience. As a summary, AI, it is reshaping the data center world faster than any technology cycle we've seen before. Again, I equate it to, our equivalent of the Industrial Revolution of the early 20th century. It's driving gigantic new campuses, pushing power grids beyond their limits, forcing a re-architecture of cooling and power systems, right? A lot of opportunity to be a part of that in an innovative way, if that is part of your business model. And throughout this transformation, Danfoss is helping the industry scale. Really, truly, we're expanding capacity, right? We're expanding our footprint in critical areas that support data center infrastructure. We're contributing to sustainability through heat recovery and reuse and thought leadership, and driving innovation with the hyperscaler, with our portfolio. And we're doing it reliably, right? From the grid rack to the heat recovery, Danfoss is there and well represented. Thank you very much. I appreciate your time. Muito obrigado, Zach, pela sua apresentação aqui. A gente tem aí muita gratidão por você ter apresentado aqui para a gente esses dados. Muitas coisas importantes. É uma longa jornada do air-cooled até o High Density Direct Chips. Muita demanda de TI que a gente vai ter que trabalhar aqui na parte de ar-condicionado especialmente. Nós que estamos acostumados com ar-condicionado residencial, buildings, né? Vamos ter que trabalhar aí e desenvolver tecnologias como já existem, né? De liquid cooling e outras soluções para que a gente possa atingir esse objetivo e proporcionar ao mercado data center o resfriamento, né? Atender essas demandas de alta de capacidade, especialmente vindo da IA, aí, essas necessidades que vêm desse segmento. Zach, muito obrigado pela sua apresentação. Nós vamos seguir aqui o nosso evento, agora com a próxima apresentação. Quem vai falar agora com a gente é o Alexandre. O Alexandre, ele é Data Center Specialist da Ashery Brasil Chapter, vice-presidente de 2024 a 25. Ele é engenheiro mecânico formado pela Universidade de Brasília, especialização em gerenciamento de projetos pela FGV e ampla experiência em operações, manutenção e confiabilidade de ambientes críticos de alta complexidade e disponibilidade. Atua com consultorias focadas em eficiência energética, confiabilidade de sistemas e adoção de novas tecnologias de resfriamento para data centers ao redor do mundo. Tá? Alexandre, obrigado pela sua presença. A palavra é sua, você pode apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Eladio. Obrigado a todos. Em primeiro lugar, boa tarde. Da inteligência artificial, a gente precisou recorrer a um outro artifício além do air cooling. O air cooling continua importante, ele vai continuar relevante por um bom tempo, mas não diria uma transição, mas essa transição para um híbrido, ela está ocorrendo e é muito importante. E quem realmente é o maior driver para isso é a inteligência artificial.
o Liquid Cooling não é novo, né? O Liquid Cooling está aí há muitos anos já. Ele, no começo, ele veio mais como ideia de eficiência, e hoje em dia ele é uma necessidade. A gente não consegue resfriar os chips, já vou explicar para vocês o porquê, com ar, né? Então, ele não é uma tecnologia nova, mas esse boom de necessidade mudou a aplicação. Ele vinha voltado para uma aplicação de eficiência, e hoje a eficiência é um efeito colateral dele. Na verdade, a gente precisa dele pela eficácia para conseguir fazer esse negócio. Falando um pouco de IA, trazendo alguns dados para vocês, que a gente coleta na internet, olha o que está acontecendo com o mundo, né? Então, o mercado de inteligência artificial, né, segundo a Morgan, tem um CAGR previsto de 25% para 2026 e 2031, nos próximos 5 anos. Isso é um absurdo, né? A gente está falando de um tamanho de mercado de 50 bilhões de dólares para 150, né? Então, a gente está falando de 3 vezes em 6 anos. Então, hoje tem o mercado da Ásia crescendo muito, a gente tem o mercado do Oriente Médio também crescendo muito. Agora, com essa situação geopolítica do Oriente Médio, surge uma grande oportunidade para nós, como América Latina, ir aí pelo menos a segunda posição nesse crescimento. E trazendo para o Brasil, né, vejam que também o CAGR, né, é menor, mas não menos importante. A gente está falando de 17% ao ano. Então, é um crescimento muito absurdo. Então, essa necessidade pelo resfriamento líquido, ela é iminente, né? Dando um pouquinho de contexto para vocês do que está acontecendo, eu trouxe a NVIDIA como exemplo, porque ela tem o maior market share hoje na parte de inteligência artificial nos GPUs, né? Então, ela ainda puxa o mercado para um lado e para o outro, né? Amanhã pode ser diferente, pode ser uma outra empresa, mas ela traz uma ideia do que está acontecendo. Então, se a gente pegar aqui a evolução dos chips da NVIDIA, então a gente vinha da era Hopper, né, que vinha com a questão de 15 a 30 kW por rack, que é uma densidade ok para a gente resfriar com ar. Alguns data centers têm dificuldade com isso, por conta de ineficiências na gestão de ar, mas totalmente plausível. Veio a primeira geração do Blackwell, o NVL36, 2024, e subiu isso para 70 kW, então começaram a vir as portas traseiras, né, as RDHX, fazendo assistência para esse rack de alta densidade. NVL72, já, né, trazendo ali para o presente, a gente está falando aí de 140 kW por rack, então a gente está falando da concentração dessa carga, porque a gente está trazendo cada vez mais chips para uma área menor, né, para um volume menor, já colocando mais processamento no mesmo rack. O Rubin Ultra, que está previsto para 2027, a gente está falando de 600 kW por rack. Então, eu, quando comecei a mexer com data centers, faz 14, 15 anos, cansei de visitar data centers de 350 kW, 400 kW. Então, a gente está falando de um rack de 600 kW. Né? E o Feynman, em 2028, está, né, falando para 1,2 megawatts por rack. Isso é um absurdo, né? Isso é um número tão absurdo que é difícil até a gente fazer uma analogia, né? O que acontece, eu vou tentar trazer para vocês uma analogia, para vocês entenderem o tamanho desse problema, né? E agora, na semana que vem, né, vai ter o GTC, né, o evento da NVIDIA, pode ser que mude tudo de novo. O tal do Jensen, quando ele fala uma coisa, de repente ele balança os mercados de ações todos. Aguardemos a próxima semana por novas novidades nesse mercado tão dinâmico. Agora, por quê, né? Por que a gente precisa do liquid cooling? Por que isso veio dessa forma? Muita gente fala de densidade por rack. Ah, não, a partir de tantos quilowatts por rack eu tenho que ter liquid cooling. A potência por rack, ou a dissipação térmica por rack, ela é uma causa, não é uma consequência. Óbvio que se eu tenho um rack com 70 quilowatts, provavelmente eu vou ter coisas ali dentro com uma densidade muito alta, certo? Mas o problema real, o que levou a gente a ter que trazer o meio de transferência de calor do ar para o líquido, é isso aqui. Isso é a representação do Blackwell, tá? Então você vê aí a posição das memórias, né? Enfim, ele tem essa estrutura, mais ou menos. A área dele é mais ou menos 750 milímetros quadrados. Tá? Para a gente ter uma ideia, isso assim eu consigo fazer uma analogia, uma moeda de $0,25 tem 462 milímetros. Ela é muito parecida com a moeda de R$1, né, em tamanho. Então, quando a gente faz um gráfico e tenta colocar, só para ter uma ideia de área, ela é um pouco maior, né, do que uma moeda. Né? Então, o GPU vai ser um pouco maior que uma moeda numa questão de área. O formato dele é obviamente diferente,
mas em questão de área, ela é mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia. E aí, esse carinha aí, 750 milímetros quadrados, ele vai ter um TDP, um Thermal Design Power, ou a dissipação de calor, de aproximadamente 1 a 1,5 kW, né, essa geração do Blackwell. Então, quando a gente fala de 1,5 kW em 750 milímetros quadrados, para ficar mais fácil para a gente pode escalar isso para 1 metro quadrado. Então, quanto de calor, se eu tivesse 1 metro quadrado de GPUs, quanto de calor estaria sendo emitido desse 1 metro quadrado? E quando você coloca nesse gráfico aqui, você, por exemplo, um painel solar vai estar na casa de 1 kW por metro quadrado, um forno elétrico 5 kW, um forno industrial 50 kW, um reator nuclear 100, 150 kW. Quando você pega esse metro quadrado cheio de GPUs, ele estaria emitindo 1,6 megawatts de calor. Então, olha o tamanho, esse gráfico está em escala log, né? Claro. Né? Agora a gente começou a falar em megawatts. Megawatts por metro quadrado é a mesma unidade que a gente fala da superfície do Sol. Óbvio que são 63 megawatts a unidade ao Sol, mas a gente pulou de quilowatt para megawatt por metro quadrado. É muito calor. Então, essa concentração, isso sim é o problema. Não é 1 kilowatt por rack. Se você pudesse rodar uma compute tray de um NVL72 que tem lá seus 7 kW, 6.2 kW, rodar só ela num rack, o rack teria seus 6 kW por rack e ainda assim você não conseguiria resfriar por ar. Porque eu não tenho área, troca de calor suficiente, eu preciso mudar o meio. Eu preciso pegar um fluido com maior capacidade de transporte de calor. Se a gente for comparar a água e o ar, o CP, né, o calor específico da água, vai ser 4 vezes maior e a densidade dela 1000 vezes maior. Então, seria uma conta bem de padeiro, quase 4.000 vezes mais capacidade de transportar calor que o ar. Então, por isso, esse é o driver real do liquid cooling, e não a densidade por rack. A densidade por rack é uma consequência. Então, quando que a gente precisa? Eu trouxe esses dados para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do que o mercado entende de threshold, ou seja, do limite entre o liquid cooling e o air cooling. Você vê que a maioria fala que entre 20 e 29 kW eu preciso começar a pensar em liquid cooling. O que é um número, no final das contas, curioso. Tecnicamente, 30 kW a gente consegue resfriar por aí. Eu atribuo essa informação a muitas ineficiências, né, dos data centers. Então, quando a gente está falando aqui até de 40, 49, aqui é uma fronteira muito delicada. Porque a partir de 40 kW fica um pouco complicado, óbvio que você vai tendo sistemas híbridos, mas acaba sendo um pouco mais complicado para você fazer isso funcionar. Mas você vê que o pessoal começa a olhar isso a partir de 30 kW por rack. Só que o mercado, em geral, a pesquisa da Uptime 2024, mostra. Mas, no final das contas, eu diria que, tecnicamente, né, o problema realmente aparece aqui na casa dos 40, 45 kW. Eu começo a ter dificuldades seríssimas, né, e restrições físicas, na verdade, de resfriar esse cara. Esse gráfico aqui, eu tirei de uma apresentação da Vertiv, que ele traz as tecnologias que a gente tem e mais ou menos a banda que ela trabalha em densidade de rack. Né? Então, você começa desde os cracks perimetrais até os cracks perimetrais com contenção de corredores, subindo para os equipamentos in row. Você vai vendo que aqui ele está subindo aqui. Você pega, por exemplo, já os cracks perimetrais ou CRAS perimetrais, não importa, já com contenção, você vê que ele tem uma margem ali superior, trabalhando ali nos 30, 40 kW, o que faz sentido. Tá? Você pode trabalhar, por exemplo, com fan walls e corredor quente confinado, você consegue atingir essas potências sim. Mas que dentro de um padrão, de uma instalação padrão, sem muito critério técnico, você vai estar aí trabalhando nas casas dos 15 kW sim. Aí você começa a ter as portas traseiras de rack, né, passivas e ativas, né? Então você está colocando um trocador de calor serpentino atrás do rack para absorver o calor dos equipamentos de TI. Notem que, isso é uma conclusão muito comum, o uso de portas traseiras de rack, rear door heat exchangers, não é liquid cooling. Eu continuo usando o ar como meio de transferência de calor principal. O que eu estou fazendo é pegando esse ar quente que sai do equipamento de TI e localmente absorvendo o calor dele. Então, na verdade, é como se eu estivesse pegando um in-row e colocando na traseira do rack. Então, eu não estou usando o líquido como meio de absorção de calor do chip. Eu continuo usando o ar.
Então é uma confusão grande que o pessoal fala, liquid cooling, a Rear Door Heat Exchange é liquid cooling? Tecnicamente não é, mas os americanos até chamam ela de droga de entrada para o mundo do liquid cooling. Então você tem muito medo, risco operacional, tem um fluido dentro do data hall, do white space, etc. O Rear Door é o primeiro toque que o pessoal tem desse movimento de fluido perto do rack. E aí você vai passivo, ativo, né, com os ventiladores na própria porta traseira, e você vai finalmente para o liquid cooling aí, na banda de 50 a 100 e poucos quilowatts, e ainda podendo subir para casa dos 200 com tecnologias, o D2C, o Immersion, que o Isaac falou, né, ele pode ampliar esse range, mas hoje a grande parte das aplicações, não tenho uma porcentagem exata, mas vai estar na casa dos 100 kW por rack, 100 e poucos kW por rack. É basicamente o NVL72 hoje que a gente tem presente no mercado. Bom, o que muda do ponto de vista de infraestrutura quando eu tenho um data center, um data hall com liquid cooling e air cooling? Basicamente, do ponto de vista de chiller, etc., ele é muito parecido. Se vocês olharem esse gráfico aqui, se vocês virem no meio, vocês verem as bombas aqui para a esquerda, né, o nosso circuito primário, com chillers, com dry coolers, enfim, o que seja, né, o nosso equipamento de rejeição de calor, o thermal storage, que pode ser utilizado ou não, as bombas, e essa bomba mandando para o circuito secundário, se você olhar só para baixo, para o air cooling perimetral, o CRAFA, ou o que seja. Então, se você só olha para baixo desse gráfico, você percebe que é exatamente igual. Quando você olha para cima, você vê uma diferença. Na verdade, esse loop, que a gente chama de secundário, ele está alimentando um novo equipamento que é chamado da CDU, Coolant Distribution Unit. Para quem está há muito tempo, deve ser muito familiarizado com a PDU, a Power Distribution Unit. Agora a gente tem a Coolant Distribution Unit, que tem a mesma função da elétrica, agora para o fluido. Ela vai distribuir o fluido para os equipamentos de liquid cooling e no meio você vê os IT servers aí sendo alimentados por duas CDUs. Então, esse é o design básico para uma planta de liquid cooling. Existem diversas variações disso. Existem primários variáveis diretos, existem uma série de variações. A variação principal que eu queria trazer para vocês, que hoje é uma discussão muito ampla, é essa aqui. Se vocês olharem, é um corte, né, de um data center, né? Então eu tenho, por exemplo, um chiller com resistência de calor por ator de resfriamento, chiller condensado por água. Então eu tenho o meu loop de água condensada mais à esquerda da sua tela. Eu tenho meu chiller, ele pode ser ar também, tá? Não importa. Eu tenho esse anel, né, que é chamado de Facility Water Loop, ou Facility Water System, FWS, que vai alimentar a nossa CDU, que vai alimentar o nosso rack. Então ali no meio é justamente o que a gente viu. Mas se vocês olharem essa linha pontilhada, eu tenho uma continuação desse loop alimentando uma CDU dentro do rack, em rack CDUs. Né? Então você tem uma CDU que é compacta, que ela alimenta somente aquele rack. Então aquele loop secundário do lado do liquid cooling, que eu nem gosto de chamar de secundário para não confundir, ele tecnicamente chama de TCS, Technology Cooling System, ele está restrito dentro do rack. O que acontece? No formato anterior, se vocês olharem, essa CDU que está aqui, ela vai alimentar inclusive racks que tem sua própria CDU. Então é como se eu estivesse colocando CDUs em série. Isso é uma ineficiência. Então, eu estou colocando trocador de calor sem a necessidade. Né? A principal necessidade que eu tenho dessa CDU aqui, de separar o loop de água do chiller e da água interna, é que os requisitos de qualidade dessa água são muito distintos. Eu estou falando do TCS com um grau de filtragem de 25 microns. Eu filtrar um FWS, né, um primário de um chiller a 25 microns, eu vou gastar uma energia absurda, né? E se é que eu vou conseguir fazer isso, né? Então, é por isso que a gente separa. Os requisitos de qualidade são muito distintos. Então, eu tento concentrar essa água super qualificada, água desmineralizada, super filtrada, com biocida, etc., normalmente misturado com propileno glicol, eu deixo ela no loop mais restrito possível, do ponto de vista de economicidade também, né? Então, aqui, essa em rack CDU, você pode considerar, por exemplo, a RDHX, inclusive. A função seria a mesma. Então, eu estou alimentando, estou jogando a água gelada, eu nem posso chamar de água gelada, porque às vezes ela está a 25 graus, diretamente nesse equipamento de absorção de calor. Então, esse é um design que está sendo muito discutido. Qual que é o problema dele?
eu estou colocando água do FWS, ou seja, essa água que não é desmineralizada, dentro do white space, que do ponto de vista da TI, eles são um pouco aversivo, né? Trazer essa água diretamente para o rack é um pouco aversivo. Porém, do ponto de vista de eficiência energética, todo mundo está buscando eficiência energética, a gente acabou de ver a apresentação do Isaac falando sobre o gargalo, né, de produção de energia, etc., isso tem que ocorrer. Então, os novos designs, apesar dos riscos agregados, né, de trazer essa água não desmineralizada e não desionizada, desionizada para o data center, estão sendo propostos e estão sendo executados. Bom, esse gráfico aqui é para trazer um resumo do que a gente tem de tecnologia aplicada ao data center. Existem várias outras tecnologias de liquid cooling, por spray, etc., algumas sendo pesquisadas, mas, em geral, hoje no mercado, a gente tem basicamente duas consolidadas, que é o D2C, né, o acrônimo D2C, Direct to Chip, e o Immersion. Aqui nesse exemplo tem o Rear Door também, porque, como eu disse para vocês, os gringos entendem isso como uma porta de entrada. Mas o Rear Door, se vocês olharem bem no gráfico, é a área entrando, ar saindo, né? O grande sentido de colocar um Rear Door no rack é transformar ele no que a gente chama de room neutral. Ou seja, o meu sistema perimétrico não vai enxergar esse rack, porque ele está produzindo lá seus 50 kW e a Rear Door está absorvendo 50 kW. Então, o ar está entrando a 22 e está saindo a 22. Então, o perimétrico não enxerga isso. Então, o Direct to Chip e a imersão, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas rapidamente. O D2C, o Direct to Chip, eu vou pegar as principais fontes de calor no equipamento de TI e vou levar líquido até elas para absorver o calor. Normalmente os chips. Tem outros componentes de TI que estão subindo essa densidade. Memórias, as GPUs vêm até com a memória acoplada, os HBMs acoplados. Eu tenho o rede também está subindo. Então, tem uma série de equipamentos que também estão subindo a densidade, mas continuam com uma densidade muito inferior. Usualmente, equipamentos D2C, eu vou absorver calor ali das memórias, né, dos GPUs e das CPUs. Então, você vê que o exemplo aqui, eu tenho água entrando, absorvendo calor no chip, ela não entra em contato com o chip, tá? Ela passa por um cold plate, uma placa fria. Então, dentro dessa placa fria, existem microcanais onde essa água percorre, absorve esse calor dentro dessa, produzida por esse chip, então ela esquenta. Ela usualmente passa por um segundo chip também, que pode receber essa água numa temperatura mais alta, e depois volta. Se você pensar na solução do rack, né, aqui na sua direita, você vai perceber que eu tenho vários equipamentos assim, e atrás eu tenho como se fosse um tronco principal. Esse é o manifold, né, que o Isaac também comentou, onde eu tenho a conexão das mangueiras entre os servidores e o meu TCS. O tanque, quando eu pego a parte de imersão, eu basicamente pego o meu equipamento de TI e jogo dentro de um fluido de elétrico. Então, o fluido agora passa a absorver o calor de todos os componentes de TI. Isso exige uma série de adaptações. As adaptações que eu faço de air cooling para D2C no servidor são muito pequenas. Eu vou tirar os dissipadores de calor que eu tenho dos meus chips e vou colocar um cold plate. O resto vai ser resfriado por ar. Quando eu jogo para imersão, isso passa a ser um problema. Por quê? Eu tenho que tirar todos os ventiladores, inclusive dos que não estão nos chips. Para isso acontecer, eu tenho que fazer uma atualização de firmware, por exemplo, porque eu arranco um ventilador ali, eu vou ter que fazer uma atualização de firmware. Então, hoje, um grande problema do Immersion é que se você ligar para HP, para Dell ou qualquer outra produtora Huawei e pedir um servidor qualquer, Lenovo, um Neptune para Immersion, eles não vão ter. Ninguém está vendendo isso. Por quê? Porque tem que ser adaptado. Então, hoje, se você quiser Immersion, você tem que comprar esse servidor, levar para uma empresa especializada para fazer essa adaptação para Immersion. Obviamente, você vai perder a garantia do vendedor. Essa empresa que fez essa adaptação passa a ser a sua garantia nesse equipamento para você conseguir mergulhar ele. E você tem outra série de coisas. Não é simplesmente mergulhar ele. Você tem algumas interfaces que facilitam a passagem do fluido, por exemplo, pelo chip. Então, seria uma espécie de cold plate, só que adaptado a esse fluxo, né, que tem a ver com a viscosidade do equipamento, do fluido, temperatura. Não é tão simples quanto parece, não é simplesmente mergulhar ele num fluido elétrico. Então tem toda uma ciência por trás e ela tem um potencial muito grande, né, de receber cargas muito altas, mas em termos de prontidão de mercado, ela está bem atrás do D2C, bem atrás do D2C. Tá? Ela pode ser o futuro, mas hoje, se a gente bater uma foto,
O Immersion está muito mais em desenvolvimento, está pronto, né? Existe, mas em desenvolvimento do ponto de vista mercadológico do que o D2C que está muito mais consolidado. Quando a gente fala de equipamentos de liquid cooling, quando a gente tinha ar, a gente tinha classificação, né? A1, A2, A3, A4, né? Que vai variar o range de temperatura que eles podem operar. Essa classificação é relativamente nova, ela tem um ano aí agora, é chamado de são classes S. Então, os equipamentos para liquid cooling, a ideia é que eles sejam classificados como classe S. E de acordo com a temperatura da necessidade da chegada do fluido. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento S20, o que eu estou dizendo para a minha infraestrutura é esse equipamento ele precisa receber um fluido a 20 graus. Não mais que isso. Ele pode receber a 15? Pode, mas ele não pode receber mais que 20. Um S25? 25. S30? 30. Então, é bem simples a classificação. Isso é o que vai balizar como que eu vou construir toda a minha infraestrutura e como eu vou, inclusive, decidir qual tipo de equipamento de rejeição de calor eu vou ter. Eu vou ter um chiller? Eu vou ter um dry cooler? Eu vou ter uma torre de resfriamento? Eu vou ter um resfriamento adiabático? Vai depender muito da temperatura que vai estar nesse cara aqui. Obviamente, quanto menor a classe S, maior a tendência de usar um chiller. Então, por quê? Eu tenho perdas aqui no meio do caminho. A gente vai ver mais um pouquinho mais para frente. Então, para ter 20 graus ali no meu equipamento, eu vou ter 10 graus aqui a menos do outro lado da água gelada, por exemplo. Então, não tem como, por exemplo, no Brasil, eu ter um lugar onde eu preciso de uma água a 10 graus e que eu tenha 100% de free cooling, né? Porque nossa situação climática não permite isso. Então, isso que vai definir, né, que vai balizar qual tipo de infraestrutura você vai ter. A ASHRAE propõe que, por exemplo, de classe S30 de 20 a 35, chillers e torres de resfriamento, dependendo da posição geográfica, você vai ter que usar. A partir do S40, você pode usar só um resfriador adiabático, o S45 você só pode ir para um dry cooler, S50, dry cooler praticamente no mundo inteiro, né? A gente está falando de 50 graus, existem equipamentos que rodam a 50 graus tranquilamente. A gente está falando de usar dry cooler em qualquer parte do mundo, basicamente. Importante destacar para vocês que as classes S20, 25 e 30, ela hoje são equipamentos muito específicos de IA em desenvolvimento, e você vê que, por exemplo, como eu disse para vocês, no mercado dinâmico, esses dias o Jensen foi lá e falou que a nova geração do Ruby, ela vai poder ser resfriada com 45 graus. Isso bateu nas grandes empresas produtoras de chip e tal, as ações caíram no dia. Porque ele falou, cara, estou quebrando o paradigma. Tem uma série de dúvidas técnicas sobre isso, como que ele vai fazer isso. Está em discussão acadêmica fervorosa sobre isso, mas o fato é que ele disse que vai ser resfriado com 45 graus. Né? Então, essas classes mais frias, e que era uma tendência que a gente vinha vendo que ia acontecer, né? Então, quanto mais fria, melhor a performance, parece que ter um passo atrás. A gente não tem certeza ainda, pois foi um comentário durante um evento. Então, a gente, talvez agora também nesse evento do GTC, ele esclareça um pouco melhor o que ele quis dizer com isso. Tá? Mas, enfim, essas são as classes. Como último tópico que eu quero conversar com vocês, é falando sobre desafios e oportunidades. Então, assim, tá, beleza, eu vou para o liquid cooling. O que eu tenho que pensar? Não é só mecânica. Da parte mecânica, tem algumas óbvias, por exemplo, a tubulação. Agora eu tenho tubulações entrando no data center. Então, por onde que eu vou passar elas? Se eu tenho piso elevado, vou passar por baixo do piso elevado? Tudo bem, eu tenho que coordenar com calha de cabo, eu tenho que coordenar com os próprios suportes do piso elevado, eu tenho que lembrar que não é só tubulação, eu tenho crossovers, eu tenho válvula, eu tenho isolamento. Não é simplesmente só uma tubulação. Então, provavelmente, se você está fazendo retrofit, esse espaço não foi pensado para isso. Então, tem uma série de coisas. Pior ainda, se você for trazer o FWS, né, naquele segundo design, as tubulações são ainda maiores. A tubulação vai ser mais fria, problemas de condensação. Então, são uma série de desafios. Posso passar por cima? Claro que pode. A grande maioria dos hyperscalers utiliza tubulação aérea. Mas ainda assim, você tem uma série de coordenações com contenção de corredor quente, por exemplo, normalmente utilizado, com distribuição elétrica, distribuição de rede. É uma coisa que tem que ser pensada. Não é tão simples assim, né? Distribuição elétrica. Eu fico muito feliz como engenheiro mecânico, porque eu sempre, no início de carreira, os engenheiros eletricistas sempre pegavam no meu pé, porque a gente complicava tudo. Para eles era só passar o cabo de um lado para o outro que dava certo, né? Já não dá mais certo. Se você pensar, quando eu estou falando de um rack lá de 140 kW, 120 kW,
a corrente, se a gente manter a tensão de 208 volts, é altíssima. Estou falando de corrente de mais de 300 amperes. Então, eu vou falar de um condutor aí de 100 milímetros, né? Então, assim, fica inviável fazer isso. Então, o que está acontecendo? As tensões desses equipamentos estão subindo, para a gente tentar manter os condutores na mesma bitola. E mais do que isso, né, está falando de CAPEX, de redução de CAPEX, ou aproveitamento da infraestrutura atual, a gente está falando também de perda, né? Então, essa comparação, se você pensar aqui, olha só, quando você pega 208 volts para alimentar um GB300, 120 kW, que é uma potência trabalhando com AI training, com precisão mista, você vai ter uma corrente de 335 amperes. Se você pegar a NBR 6410, seria um condutor de 120 milímetros. Se você subir a tensão desse equipamento para 415, você já baixa para 168 amperes, que ainda é alto, né, óbvio, e você fala de 70 milímetros quadrados. Se você fala de 480 volts, você baixa para 145, você já está falando de um condutor de 50 milímetros quadrados. Então, uma redução de CAPEX. Mais importante que isso, quando você pega as perdas por efeito Joule, quando você compara 415 com 208, a gente está falando de reduzir em quase 75% essas perdas. Então, é relevante, né? A gente precisa, já que a gente está consumindo gigawatts, né? 1% de gigawatt é muita energia. Então, é por isso que a gente está começando a olhar com mais carinho para essas perdas em distribuição e etc. A gente está falando de potências muito altas, né? Quando a gente fala de 0,5%, parece pouco. Quando eu vou pegar alguém, você vai comprar uma coisa na padaria, o cara te dá 0,5% de desconto, você ri. Mas 0,5% a menos do PIB dos Estados Unidos, pô, é uma paulada. Então, a gente está falando de pequenas porcentagens de volumes enormes de energia. Então, isso é relevante, sim. E algumas oportunidades, eu vou falar para vocês de duas, bem rapidamente. Primeiro, com essas temperaturas, a gente pode pensar muito melhor em free cooling. Olha esse exemplo aqui que eu trouxe, bem simples. Vamos pensar no servidor DLC qualquer, pode ser emissão, pode ser DLC, não importa, com uma CDU. Eu tenho um approach, que vai ser essa diferença, essa ineficiência, perda de temperatura, digamos assim, de 5 graus, algumas menos, outras mais. Para fins de exemplo, vamos considerar 5 graus, que é um número ok. Ou seja, esse cara aqui está a 20 graus, esse cara aqui está a 25. Então tem esses 5 graus de desconto aí que a CDU tem de ineficiência. E esse líquido aqui vai ser resfriado num dry cooler ou num cooler adiabático, que também vai ter 5 graus também de approach entre a temperatura externa e a temperatura da água. Se for um adiabático, eu vou comparar com a temperatura de bulbo úmido. Se for um dry cooler, eu vou comparar com a temperatura de bulbo seco. Então, ou seja, resumindo, se eu quero minha água a 20 graus lá no meu servidor, eu tenho 5 menos na CDU, 5 menos no dry cooler, fora teria que estar 10 graus. Dry cooler, 10 graus bulbo seco, ou se for um adiabático, 10 graus bulbo úmido. Então, esses 10 graus de diferença de temperatura externa e a minha classe, digamos assim, de forma bem resumida. Quando eu pego equipamentos hoje, né, peguei exemplos aqui de equipamentos que são utilizados, por exemplo, eu peguei da Lenovo, tá, mas poderia pegar qualquer outro. Esses estão fáceis assim, de achar na internet. Né, as temperaturas que eles pedem do fluido chegando no chip, tá, a classe, ou seja, a classe, você vê que varia entre 40 e 50 graus, essas versões aqui. Então, vamos trabalhar nesse range, então, né, classes S45, S40, né, etc. O que eu vou fazer? Eu vou pegar São Paulo, os dados climáticos de São Paulo, vou considerar esses 10 graus de perda, né, do meu sistema e vou ver se eu conseguiria fazer free cooling ou não em cada uma dessas classes. Quando você pega esse gráfico, a carta psicométrica, esses pontinhos azuis aí são as condições horárias de temperatura de São Paulo ao longo do ano. Então tem 8.760 pontos aí, né? Isso é um ano típico de São Paulo. Se vocês olharem essa curva, essa linha vermelha, ela representaria a linha de limite de um servidor S40. O que isso quer dizer? Sem precisar ficar explicando a carta psicométrica. Qualquer ponto abaixo dessa linha, eu teria 100% de free cooling. Qualquer ponto acima dessa linha, eu não poderia ter free cooling. No caso de São Paulo específico, você vê que eu poderia ter free cooling 100% do tempo para um equipamento S40. Considerando um adiabático, um resfriador adiabático.
Meu data center tem políticas que ele não usa água, não pode usar água. Então, eu não posso usar um diabático, eu tenho que usar um dry cooler. Tudo bem, a gente troca essa linha, a gente passa a usar essas linhas verticais, que são as linhas de temperatura de bulbo seco. Se você pegar um equipamento S45, essa linha verde aí vai estar na temperatura de 35 graus, 45 menos 10. Todos os pontos à esquerda eu poderia fazer free cooling. Qualquer ponto à direita eu não poderia fazer free cooling. Vejam que todos os pontos estão à esquerda, ou seja, se eu quisesse fazer hoje um data center específico para liquid cooling em São Paulo, eu poderia, se o meu limite fosse uma classe S45, eu poderia ter 100% de free cooling. Esses dados aqui a gente pode ficar brincando na parte de design, né? Não, e se a classe for S20, quanto tempo eu tenho de free cooling? Se eu posso usar chiller, não posso usar chiller? Isso é só para ter uma ideia da oportunidade, né? O tanto de equipamentos que eu poderia ter, né? Que vão depender da aplicação do seu data center, com 100% de free cooling, né? Em São Paulo. A gente não está falando, ou seja, no Brasil. A gente não está falando de ir para o Alasca, não está falando de ir para a Finlândia, a gente está falando de Brasil, com clima tropical. E a outra oportunidade que eu tenho também, que aqui no Brasil a gente não explora tanto, é a parte de reaproveitamento de calor, né? Então eu posso utilizar bombas de calores, eu posso simplesmente trocadores de calores também, para aproveitar esse calor que volta da CDU e usar ele para aquecer a água, por exemplo, de uso de uso sanitário, por exemplo. Existem algumas iniciativas na Suécia de data centers ao lado de hospitais, para você poder reaproveitar. O hospital é um lugar que você usa muita água quente, então você poder fazer essa conexão, né, reaproveitar esse calor gerado é muito bom. Fora o reaproveitamento interno no próprio data center, né? Existem áreas do data center que precisam ser aquecidas. Então, por exemplo, se está num data center na Finlândia, no inverno, a sala de BMS tem que ser aquecida. Para que eu vou usar um aquecedor se eu tenho uma fonte de calor ali? Então, esse reaproveitamento de calor, como é uma temperatura mais alta que a do ar, isso passa a ser mais relevante. E como considerações finais que eu queria trazer para vocês, primeiro, o líquido não vai substituir o ar, pelo menos no curto e médio prazo. Eles vão coexistir. O approach híbrido é o mais comum. A adoção do resfriamento líquido é um pouco complexo, né? Ele exige algumas adaptações, mas ele é possível, né? Ele é possível, é viável. E acho que a mensagem principal, a abordagem é multidisciplinar. Ela não é mecânica, ela não é elétrica, ela é mecânica, elétrica, civil, de arquitetura, de TI, distribuição de racks dentro do white space. Ou seja, não adianta você pegar um grupo, por exemplo, você vai decidir ir para liquid cooling, vou chamar os engenheiros mecânicos, cara, eles não vão conseguir. Então, é uma abordagem multidisciplinar, porque assim exige. O data center já é multidisciplinar, mas a migração de liquid cooling é mandatório você ter uma equipe multidisciplinar para fazer isso. Bem, é isso. Agradecer a vocês essa oportunidade. Fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado a todos. Muito bem, Alexandre, muito obrigado pela sua apresentação, realmente muito didática, muita informação aqui para a gente, né, cooperar e contribuir aqui com todos. Realmente a gente vê, né, alguns destaques, né, você coloca aqui eu anotei algumas coisas, mas de 2025 a 27, 140 kW até 60, subiram 4 vezes, né? O quilowatt por rack, né? A gente fala também, você falou multidisciplinar, né? A gente acaba esquecendo de outras coisas, porque nós somos de refrigeração, mas você tem também a parte civil, você tem a parte elétrica, né? Você deu os exemplos de tensão versus cabeamento, né? Enfim, isso tudo tem que ser levado em conta e são muitas disciplinas que tem que andar junto, mas a gente conta com profissionais como você para unir essas disciplinas, essas matérias, para que a gente tenha data centers aí muito mais eficientes. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua apresentação. A gente vai seguir aqui, então, com o Augustinho Vilela, da Scala Data Center. O Augustinho, ele trabalha nessa área de TI mais de 35 anos, deve conhecer um pouco disso. Tem vasta experiência, liderança e atuação prática, tanto em softwares quanto em hardwares. Atualmente, ele é vice-presidente de tecnologia da Scala Data Center, reportando ao CEO e sendo membro do comitê executivo da empresa. Ele é embaixador também de sustentabilidade da Scala, tema muito importante também para os data centers, e representante da empresa, organizações e maçons. Desculpe se eu errei a pronúncia, Agostinho, mas você pode me corrigir. Agostinho vai falar sobre data centers e inteligência artificial, conceitos, impactos
e oportunidades. Então, Agostinho, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Deixo com você aí o palco. Muito obrigado. Muito obrigado, Eladio. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença de vocês e obrigado a Danfoss aí, tá, pela oportunidade de apresentar aqui. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Imagino que sim, né? Qualquer coisa me dê um feedback aqui. Tá? Sim, estamos ouvindo, Agostinho. Basicamente, tá, a ideia aqui, isso aqui é uma apresentação que eu montei há um tempo atrás para a Fundação Dom Cabral, onde eu sou professor visitante, para meio que educar as pessoas sobre a correlação entre IA, data centers e energia, né? Essas coisas, há uma tupla aí entre essas três coisas, esse trinômio aí, a ideia era educar sobre isso, basicamente, tá? Então, daí que nasceu o mote dessa apresentação. Eu vou cobrir aqui, então, falar sobre data centers, falar sobre a demanda de energia, falar sobre o impacto das cargas de IA, tá? De uma forma mais holística, falar sobre sustentabilidade, foi bom que o Eladio tocou nesse tema aí, e falar sobre o impacto econômico, tá? Que é uma oportunidade interessante, e aí fazendo muito conexão com o que o Zachary falou sobre power shoring. Bom, vou começar com um conceito aqui meio trivial, tá? O que são data centers e por que eles são importantes ao mundo moderno? Bom, é desnecessário dizer que a gente depende tremendamente da infraestrutura digital, né? Vocês podem reparar que quando tem uma intimidade no WhatsApp, já gera pânico entre as pessoas. Imagina se a gente ficasse com intimidade da infraestrutura digital como um todo, né? Não poder pagar, não poder fazer uma série de coisas, não poder usar o Waze. Eu certamente ia ter dificuldade de chegar no trabalho. Tá? Então, o mundo moderno ele é extremamente dependente da infraestrutura digital. E essa infraestrutura digital, por sua vez, ela reside em data centers. Tá? Então, é importante ficar claro, 99% das coisas que você usa no seu celular, por exemplo, não estão no seu celular, são só front-ends que você tem no celular. Esses front-ends se conectam pela internet, tá, com serviços que rodam em servidores em data centers. Tá? Então, a transformação digital significa, tá, usar data centers. Tá? O inteligência artificial significa, na maior parte das vezes, é óbvio que tem exemplos de soluções edge, soluções de ponta, de borda, mas a esmagadora maioria das vezes implica em se usar data centers. Acho que essa é a ideia-chave. Então, que eu quero passar aí, que vocês podem reparar que data centers, eles congregam todo tipo de serviço de empresas privadas, do governo, sistema educacional, sistema de saúde, etc. E tem um dado interessante, que esse não é tão óbvio, é que os data centers também congregam serviços de comunicação. Boa parte da parte de telecomunicações da internet, via troca de tráfego, se dá dentro de data centers. Então, data centers não são só hospedeiros de servidores que, por suas rodam as aplicações, os serviços que a gente usa. Eles também hospedam os equipamentos de telecomunicação que permitem troca de tráfego para justamente você fazer a teia de conexões que compõe a internet. Tá? Então, ele tem esse papel também de telecomunicação, tá? Esse papel dual aqui. Tá? Para vocês terem uma ideia, existe, dependendo de como você mede, existem entre 8 e 11 mil data centers no planeta. Tá? O número 11 mil eu tenho visto ele com mais recorrência, então eu vou me pegar esse número. E eu adoro esse chart aqui do Visual Capitalist, que ele é um chart muito lúdico. Basicamente, os Estados Unidos congrega praticamente metade de todos os data centers do planeta. Tá? O Brasil, que tem mais ou menos metade da capacidade da data center da América Latina, ele tem uma quantidade bem pequena. Tá? O Brasil tem alguma coisa como 3% do que teria nos Estados Unidos. Tá? Então, para vocês terem uma ideia. Tá? Os Estados Unidos, por sua vez, tem cerca de 45%, um pouco mais do que tem no mundo. Tá? E o Brasil é 3% desses 45%. Né? Só para vocês terem uma ideia como é que a nossa posição é bem menor. E o Brasil é metade do que tem na América Latina. Dando agora uma dimensão detalhe interessante que eu não citei. Tá? Bom, só para esse chart aí, vocês podem parar que os data centers, e portanto a internet, porque a internet e os data centers estão intimamente relacionados, eles não são distribuídos de uma forma homogênea, uniforme no planeta, como seria de se esperar, né? Porque obviamente está muito ligado até a economia, o potencial econômico de cada país, né? E mesmo dentro dos Estados Unidos, tá? Então há uma consideração enorme dos Estados Unidos, e mesmo dentro dos Estados Unidos a consideração é absolutamente não uniforme.
uma região que a gente chama de NVA, no Limbo Data Center, né, Northern Virginia, ela concentra boa parte dos data centers dos Estados Unidos. Tá? E não é por acaso, porque o norte do estado de Virgínia ele é próximo da cidade de Washington. Tá? Então, ele, além de ser uma confluência de várias coisas, inclusive de ferrovias, que facilitou a passagem de fibra ótica por ali, ele é perto da cidade de Washington. Então, ele é a meca dos data centers. Para ser mais exato, no estado de Virgínia tem um condado chamado Loudoun, e desse condado tem uma cidade chamada Ashburn, que é considerada a meca de data centers. Tá? Os Estados Unidos tem, como eu falei, 45%, 47% dos data centers do planeta, e a Virgínia deve ter alguma coisa como 15%, 20% dos data centers dos Estados Unidos, e 70% do tráfego da internet, tá? Ou seja, desproporcional à quantidade de data centers de Virgínia, passa em Virgínia, passa em Loudon County. Tá? Então, o mundo depende muito desse lugar. Né? E até fazendo um gancho com o conflito que está acontecendo agora ali entre Irã, Israel e os Estados Unidos, você pode reparar que está se bombardeando, infelizmente, data centers na região. Ou seja, isso reforça a criticidade que o data center desempenha na economia digital. Falando agora aqui um pouco de demanda de energia. Tá? Isso aqui é uma curva. Existem várias curvas de demanda de energia futura e elas não necessariamente convergem, porque existem opiniões diferentes sobre quanto de energia se consome hoje, quanto vai se consumir no futuro. Tá? Mas estima-se, tá? Enfim, tem estimativas das mais variadas, mas uma das estimativas, essa estimativa aqui eu peguei de uma empresa chamada JLL. JLL, para quem não sabe, é uma empresa bastante famosa no ramo de real estate, basicamente de locação de imóveis corporativos. Pela estimativa deles, atualmente existe mais ou menos 100 gigawatts de data center no planeta. Né? Para quem não sabe, antigamente você media um data center, o CPD, né, que eram os precursores do data center, se media pela quantidade de racks ou pela quantidade de metros quadrados, etc. Hoje em dia, a principal medida é nenhuma dessas duas coisas. É basicamente a potência que chega aos computadores, que é o que a gente chama de potência de TI. Tá? Então, pela estimativa da JLL, existe hoje em data center cerca de 100 gigawatts de TI, e se a gente considerar que tem um overhead, né, que tem o famoso POE, o overhead que você precisa por conta de perdas elétricas e perdas de refrigeração, principalmente refrigeração, como o Alexandre estava falando há pouco, tá? Para você ter 100 gigawatts de data center no planeta, você deve estar consumindo alguma coisa da ordem de 150 gigawatts. 150 gigawatts, para tangibilizar um pouco melhor esse número, é 2 vezes o consumo do Brasil, mais ou menos. Tá? Então, existem 2 Brasis sendo consumido de energia no data center. Tá? Esse é mais ou menos o ballpark aí. Tá? E a estimativa tá, que esse número duplique a triplique até 2030. Tá? Existem diferentes visões de como é que esse número vai crescer, mas nas visões mais conservadoras, tá? Vai ter um KGR, né? Uma taxa de crescimento anual da ordem de 20%, 19% nos próximos anos, portanto, esse número vai crescer. Tá? Então, se ele crescer para 200 gigawatts nos próximos 5 anos, 2030, a gente está falando em 300 gigawatts ao todo, na verdade menos, porque com o passar do tempo a tendência dos data centers ficarem mais eficientes, então esse overhead médio, que hoje é 50%, ele tende a cair, mas ainda que ele seja 10%, não acho que vai ser tão baixo assim no futuro, a gente está falando assim, 3 Brasis de consumo de energia, 3 Brasis e meio, é muita energia, tá? É muita coisa. Um aspecto interessante é vocês entenderem qual o impacto, tá, que aí colaciona com o mote dessa apresentação, qual o impacto de inteligência artificial nesse crescimento de data centers, nesse crescimento de consumo de energia de data centers. Inteligência artificial hoje tem um impacto bastante pequeno, tá, no consumo de energia de data centers hoje, 2026. Tá? Mas boa parte do crescimento futuro virá de inteligência artificial. Tá? Hoje, se bobear, você tem mais gasto de energia com criptomoeda do que com inteligência artificial, tá? No segmento data center. Né? Mas nos próximos anos, o crescimento das aplicações não inteligência artificial vai ser relativamente suave, vai existir sim, mas vai ser suave, inclusive criptomoeda e digamos, workloads de cloud convencionais. Então, o grande spike, o grande mote do crescimento vai ser inteligência artificial. Basicamente, essa é a ideia. A inteligência artificial vai gastar muito mais do que outras coisas. Sendo que, como seria de se esperar, hoje, o grosso que se gasta de energia, tá, em data center, em inteligência artificial, é com treinamento,
mas a tendência futura é que se desloque isso para inferência, ou seja, hoje deve estar alguma coisa como 60%, 70%, talvez até 80% sendo gasto de energia em treinamento. Treinar um modelo de fronteira, né, um modelo topo de linha, é extremamente intensivo de energia, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais daqui a pouco, tá? Mas a tendência com o tempo é que isso mais ou menos se estabilize e aí o grosso do crescimento dentro de inteligência artificial fique mais com inferência. O que faz sentido, porque treinamento de modelo é custo, exceto para quem fornece data center como minha empresa. Para a gente é um ótimo negócio fornecer infraestrutura para isso. Mas para quem está querendo vender token, vender resultado, vender outcome, tá? Treinamento do modelo é um mal necessário, é um custo necessário para você fazer o que você quer de fato fazer, que é oferecer serviço de inferência, oferecer o uso do seu modelo. Tá? Então, como seria de se esperar, no futuro, espera-se que alguma coisa como 4/5 do consumo de energia com inteligência artificial seja em inferência, tá? Ficando só 1/5 com o treinamento modelo. E aí, treinamento modelo não é só o treinamento inicial, você tem muito que a gente chama de fine-tuning, que é o treinamento, digamos, o refinamento do modelo, principalmente para conhecimentos de domínio, conhecimentos de verticais específicas, né? E aí, dando aqui para vocês uma dimensão do impacto das workloads de inteligência artificial. Isso aqui é um exercício que eu acho muito legal. Existem várias estimativas, essa é uma das que eu peguei, tá? Mas eu acho que talvez não esteja perfeito, mas dá pelo menos uma boa dimensão. Uma busca no Google consome cerca de 0,3 joules. Tá? Um joule seria a quantidade, uma lâmpada de LED, tipo essa que tem aqui na sala onde eu estou, onde vocês estão provavelmente, deve ser uma lâmpada de provavelmente o que, uns 15 ou 18 watts, então ela por segundo ela consome 15 a 18 joules, mais ou menos. Tá? Então seria alguma coisa como 5% de um segundo, ou seja, 1/20 de um segundo, tá? Uma lâmpada dessa consumiria basicamente 1 joule. Tá? E, portanto, 1/3 disso é uma busca no Google, ou seja, uma quantidade muito pequena de energia. Tá? Já uma consulta no ChatGPT 5.2 consome 15 joules, então da ordem de 1 segundo da lâmpada na sala onde vocês devem estar nesse momento. Tá? A geração de uma imagem é 10 vezes mais cara, energeticamente falando. Tá? Gerar uma imagem no DALL-E, tá? Ou no Midjourney, ou coisa parecida, dessa ordem de grandeza. Tá? Então, isso é 10 segundos de uma lâmpada típica. Tá? E a geração de um vídeo, tá? De 30 segundos, um Sora, tá? É da ordem de 1000 vezes, tá? O custo de uma consulta de um ChatGPT. Ou seja, numa lâmpada convencional, a gente está falando da ordem de 16 minutos daquela lâmpada, ou seja, é um valor assim, já bem apreciável. Tá? Então, de novo, uma consulta no Google seria alguma coisa como um décimo de segundo de 2 centésimos de segundo de uma lâmpada, tá? E uma geração de vídeo no outro extremo seria 16 minutos de uma lâmpada de LED típica. E para vocês terem uma ideia da energia consumida para se treinar um Frontier Model, a gente está falando de uma coisa da ordem de 20 gigawatts-hora, tá? Se a gente for usar um GB300, que é a geração corrente de GPUs da NVIDIA, né? Tá para sair agora, já foi anunciado, vai começar a ser fabricado esse ano o VRUBY no VR200, mas por enquanto o estado da arte de GPU hoje é o GB300. Tá? E você vai treinar um modelo como o GPT 5.2, você gasta 20 gigawatts-hora, tá? De um GB300. Isso aí, para se terem uma ideia, é 1h30 de Itaipu. Imagina pegar Itaipu, que é a segunda maior hidrelétrica do planeta, e em termos de produção média, é a maior do planeta ainda, em termos de produção média, ela ganha até da Três Gargantes lá da China. Imagina você mobilizar 1h30 dela só para treinar um modelo. É dessa ordem de grandeza que a gente está falando, é muita energia. Tá? Isso aqui é um gráfico que eu gosto muito. Tá? Que é para dar para você imaginar, a NVIDIA é amiga da sustentabilidade. A gente fica pensando, poxa, esses caras aqui estão só criando os chips que consomem mais energia, são bobos, feios e maus. Não, na verdade, eles estão tentando ser cada vez mais eficiente. O que acontece é que a demanda é tão elástica, ou seja, a busca, o interesse da humanidade por potencial é tão grande, tão elástico,
toda hora está bolando coisas novas, né? Passando de consultas para reasoning, passando de reasoning para agentic AI, etc. Ou seja, a cada fase dessas consumindo mais tokens, consumindo mais inteligência artificial, etc., que faz com que mesmo os ganhos de eficiência que a NVIDIA está oferecendo, ela está oferecendo ganhos de eficiência enormes a cada geração de chip, né? É tipo que a gente chama no métier de microeletrônica de Lady Moore, né? Você dobrar a capacidade, às vezes até mais a cada 2 anos, ainda que você tenha esses ganhos de eficiência para o mesmo envelope de espaço, de preço, de energia, etc., a demanda elástica é tão grande que você acaba sempre precisando de mais. Tá? Então, não tenho dúvida que toda a geração de GPU, o GB200 em relação ao H100, o GB300 em relação ao GB200, agora o VR200 em relação ao GB300, depois o VR300 em relação ao VR200, toda geração ela dobra tipicamente a eficiência por energia, por espaço, por preço, etc. Só que, de novo, a demanda elástica é tão grande que ela acaba offsetando isso. Mas não pare dúvida que a NVIDIA está sempre na busca de tornar a inteligência artificial mais eficiente. Tá? E até porque as pessoas devem se perguntar por que a gente usa GPU para inteligência artificial? É mandatório? Não, na verdade não é. Você poderia fazer inteligência artificial com uma CPU normal, igual a CPU que tem no seu notebook, etc. Apenas é ineficientíssimo. Você ia demorar uma eternidade para treinar um modelo, tá? Ia demorar uma eternidade para fazer inferência, mas dá para fazer. Então, na verdade, a GPU já é um play de eficiência, e a eficiência é essa que, de novo, você está aumentando a cada ano, a cada nova geração. E isso remete a um conceito que eu adoro muito, que é o paradoxo de Jevons, né? Jevons era um economista inglês do século XIX, até legal que o Zachary fez referências à Revolução Industrial aí, tá? E ele basicamente ele fez uma reflexão bem bacana na época, que as pessoas estavam preocupadas porque os motores a vapor estavam ficando cada vez mais eficientes e com isso ia diminuir a demanda por carvão, ia gerar desemprego, etc. Ele falou, não. Ele falou, isso não é verdade, por quê? Porque a partir do momento que o motor a vapor fica mais eficiente, o joule, ou seja, a unidade de energia, fica mais barata. À medida que ela fica mais barata, mais pessoas vão poder consumir o motor a vapor para os vários propósitos, industriais, locomoção, etc. Tá? Então, você offseta isso de uma forma tal que você cria, na verdade, uma demanda elástica. Então, a demanda cresce mais rápido do que seus ganhos de eficiência. Tá? E isso se viu com o motor a vapor no século XIX, isso se viu de forma muito didática até, foi o quê? Foi em 2024, né? Acho que foi em 2024, 25, foi 25, desculpa, tá? Com o DeepSeek, né? Quando apareceu o DeepSeek, foi pessoas ficarem em pânico, puxa, esses camaradas aqui criaram um modelo com gasto de energia, ordem de grandeza menor que da OpenAI, etc., vai quebrar o mercado, vai inviabilizar a NVIDIA, etc. Primeiro viram que não era bem assim, que tinha muita balela lá nos claims dos caras de redução de gasto de energia. E segundo, que parte dos claims eram verdade, tá? De fato, você tinha meios de você treinar um modelo gastando menos energia, só que, de novo, você quando cria um modelo gastando menos energia, você torna o token mais barato. Ao tornar o token mais barato, que é a unidade de trabalho do mundo de inteligência artificial, no fim das contas, tá? Você aumenta, tá, as possibilidades de consumo, você aumenta a quantidade de pessoas que poderiam estar consumindo aquela inteligência artificial, então a demanda elástica compensa esse ganho de eficiência mais do que compensa, fazendo com que no frigir dos ovos você continue tendo esse crescimento aqui. Tá? Então, a consequência do paradoxo de Jevons é isso, tá? Que você alimenta a elasticidade de demanda de tal forma que ela consegue offsetar qualquer ganho de eficiência que você tem. Tá? E aqui conecta com algo que o Zachary e o Alexandre já tinham falado, tá? Que é basicamente que você, por conta de limitações físicas, há um limite até onde você pode chegar com refrigeração a ar. Né? A gente vai coexistir refrigeração a ar e refrigeração líquida, como o Alexandre bem colocou, por N motivos. Um deles é que hacks de telecom, por exemplo, que em parte são passivos, né? Principalmente patch panels, você vai usar refrigeração a ar. Na verdade, você não vai nem usar refrigeração, porque eles não dissipam. Tá? E mesmo os hacks que dissipam como switches podem ou não estar usando só ar. Então, você vai ter um híbrido das duas coisas e, eventualmente, também hacks de storage também. Tá? Mas o fato é que você esbarra no limite, você consegue fazer razoavelmente com ar da ordem de 50 kW por hack. Tá? E aí daí você começa a olhar alternativas, tá? Envolvendo liquid cooling, né? Que, como o Alexandre colocou, te dá uma eficiência em termos de mover calor da ordem de 3.000 vezes maior do que ar, por uma combinação de calor específico e densidade. Né? Então, o que está provocando a busca por liquid cooling, basicamente, tem a ver com a densidade de hacks, que, por sua vez, tem a ver com a densidade de potência por milímetro quadrado dos chips.
Tá? Aliás, eu gostei muito do slide lá do Alexandre, lá mostrando, tá, já de uma dissipação por milímetro quadrado maior de reator nuclear. O presidente da IBM, onde eu trabalhava antigamente, sempre falava isso. A gente está aproximando aí os meus desafios aí de ciências materiais de um reator nuclear. Mas, enfim, então, por conta, tá, de você ter que fazer uma remoção de calor cada vez mais desafiante, você tem que se valer, obviamente, de tecnologias como o liquid cooling, tá? E também de você buscar ganhos de eficiência também na parte de ar, né? Na parte de ar, a forma clássica é você usar o que a gente chama de fan wall, tá? Mas aí você está falando, obviamente, de potências mais baixas, tá? Para algo intermediário, como o Zé e o Alexandre falou, você pode usar rear door heat exchanger, tá? Mas para você precisar de realmente fazer remoções de densidades mais intensas, você precisa usar direct to chip, por exemplo, ou até ir além, precisar de coisas mais drásticas, ainda que vão ser muito complicados, como o Alexandre bem colocou, como, por exemplo, immersive cooling, tá? Mas esses três aqui são os paradigmas do que você tem hoje em refrigeração data center, né? De novo, fan wall ou CRA, que é basicamente usando ar, você ter uma combinação de ar e água, que na verdade o ar faz o primeiro movimento de calor, e depois você remove, tá, o calor do ar via água usando o rear door heat exchanger, né, porta refrigerada da água, tá? E por último você tem direct to chip, que é você basicamente ter um dissipador com microfluídica sobre o qual você remove calor. E a cada tecnologia dessas, é importante que se diga, você tem um ganho de eficiência, você tem um menor overhead, tá, de energia para refrigerar o data center, tá? E essa é uma métrica super, super importante, porque POE, no fim das contas, está dizendo quanto de energia que não está indo para os computadores, portanto, não está gerando trabalho produtivo e faturável, tá? que você é obrigado a gastar para refrigerar o data center, né? Esse não é o único ofensor, né? Não é a única fonte de overhead de um data center, mas é a principal. Tá? É a parte de cooling. Portanto, ganhar eficiência em cooling significa que você está entregando mais watts para produzir tokens, como diz o Jensen Huang, né? Que é o que você quer no fim das contas. Bom, data centers, com esse crescimento voraz, né, como eu falei, se a gente fosse basear nessa estimativa do JLL de 100 gigawatts de TI hoje, você já tem aí, com esse overhead, né, de POE de 1.5, você já tem 2 Brasis de consumo de energia de data center, caminhando para alguma coisa como 3 Brasis, 4 Brasis aí no futuro, tá? Então o tema de sustentabilidade se já era um tema importante, passa a ser um tema mais importante ainda. Tá? E a gente pode olhar o sistema de sustentabilidade tanto pela dimensão de energia quanto pela dimensão de água, né? Vamos olhar primeiro pela dimensão na verdade, pela dimensão de emissão de carbono, depois a gente olha pela dimensão de água. Pela dimensão de emissão de carbono, tá? Existe um protocolo, tá? Chamado protocolo GHG, de Greenhouse Gas, tá? Que é uma taxonomia de como se mede a emissão de calor, de emissão de dióxido de carbono, perdão. Tá? Que você quebra basicamente a emissão de qualquer instituição em 3 categorias. A primeira, que a gente chama de escopo 1, é das atividades intrínsecas da empresa. A segunda, a escopo 2, é a emissão de dióxido de carbono pela forma pela qual você recebe energia elétrica. E tem a terceira categoria, tá? Escopo 3, que é a emissão de carbono embutido nas coisas que você usa, tá? No metal dos equipamentos, etc. Tá? E aí, no caso de data center, especificamente, no escopo 1, basicamente, o grande ofensor, tá? Tem vários ofensores, mas o principal é o diesel que você usa nos sistemas de backup data center, né? Para cada megawatt data center, você tem que ter mais de 1 megawatt correspondente de capacidade gerativa, né? Capacidade de geração via a gerador, geralmente é diesel. Tá? Você precisa ter isso, porque data center é um business 24/7. Então, se acabar a energia, tá, da rede, você tem que imediatamente transicionar para geradores. Você pode aguentar alguns segundos usando baterias, usando um no-break, né, um UPS, mas você tem que rapidamente entregar para geradores. E quando os geradores entram, você está basicamente usando um motor a combustão que está emitindo dióxido de carbono. Então, essa é a principal fonte de escopo 1. E você tem essa emissão não é só quando a rede falha. Você tem essa emissão também quando você está inaugurando o data center, porque você é obrigado a fazer o que a gente chama de comissionamento, testar o data center. Você também gera essa dissipação quando você está testando os geradores, e você também gera essa dissipação quando você está fazendo um tipo de manutenção na subestação. Então, é uma fonte que pode aparecer em várias situações aí de escopo 1. E uma das formas de mitigar isso, não é a única, mas uma das formas bacanas de se mitigar escopo 1 é se substituir, por exemplo, o diesel mineral por análogos químicos
que sejam drop-in, que sejam 100% compatíveis em qualquer combinação, qualquer blend. E o mais famoso deles é o famoso HVO, é óleo vegetal hidrotratado, que digamos assim, o holy grail para você descarbonizar a geradora diesel. O escopo 2, a principal forma de se lidar com ele é você fazer contratos de fornecimento de energia elétrica de fontes renováveis, tá? Tipicamente vai ser no Brasil de hidrelétrica. O Brasil tem a vantagem que dos países do G20, ele é de longe que tem um grid mais limpo, da ordem de 90%, então ajuda muito, facilita muito, mas basicamente você precisa garantir que você tem contratos de compra de energia elétrica, que a gente chama de Power Purchase Agreements, com IREC, né, que é Renewable Energy Certificates, para garantir que a energia vem de fontes renováveis. E o escopo 3, esse é o mais complicado, que é como é que você garante que as emissões de carbono embutidas nas coisas que você comprou estão basicamente sob controle. E isso é muito um trabalho de compras, de você cobrar dos seus fornecedores que eles atuem nos seus escopos 1 e 2, ou seja, percebam que o processo de redução de pegada de carbono ele é um processo recursivo. Se eu faço um bom trabalho no meu 1 e 2 e pressiono meus fornecedores em relação ao 3, e eles, por sua vez, fazem um trabalho no 1 e 2, pressionam o 3, etc., eu tendo a reduzir essa cadeia até a origem, que é a agricultura, a mineração, etc., até as atividades primárias da sociedade. Tá? Mas é basicamente assim que você trabalha. Você dá metas para os seus fornecedores de redução do carbono embutido. Aí, continuando, isso aqui toca na segunda parte do que eu queria falar sobre sustentabilidade, que é o consumo de água. Esse é um tema que tem sido super polêmico em data centers, né? As pessoas sempre dizem, se você está usando IA, você está usando ChatGPT, você está consumindo água, etc. Não é tão simples assim, isso tende a ser mais uma falácia que uma verdade. O Brasil, especificamente, consome muito pouca água em data center, para esfriamento de data center, tá? Deve ser alguma coisa como no máximo 20% dos data centers do Brasil usam refrigeração via evaporação, que é como você consumiria água. A esmagadora maioria dos data centers do Brasil, 80% ou mais, inclusive todos os data centers da escala, exceto o primeiro, o TB01, porque é legado, tá? Trabalham com o que a gente chama de loop fechado, ou seja, não consome água. Uma vez que você preenche os anéis de água do sistema, você não está mais consumindo água, você usa água só como meio de transportar calor. Tá? Então, o Brasil não tem uma tradição de fazer refrigeração evaporativa, que é o que causaria consumo de água. Deve ser da ordem, como eu falei, da ordem de 20%, se isso no Brasil, e a tendência é isso diminuir. Tá? Onde isso é um problema de fato, principalmente no sul dos Estados Unidos, onde você tem uma combinação de clima quente e clima seco, porque é aí que a refrigeração evaporativa é mais eficiente, dá mais ganhos de eficiência e redução de consumo de energia. Então, no fundo, é um trade-off entre você usar a evaporação de água para esfriar, ao invés de você usar energia elétrica, mais energia elétrica e fazer o que eles chamam de expansão direta, que é a refrigeração mecânica. Tá? Então, daí que vem a questão de consumo de água do data center. Está ligado à refrigeração, não está ligado, não tem nada a ver com a refrigeração, com o liquid cooling que chega aos chips, nada a ver uma coisa com outra, como o Alexandre bem mostrou, são dois anéis separados. Eu estou falando do FWS, que é o anel externo, tá? E, de novo, no Brasil, se é 20%, não deve ser nem isso, a tendência é diminuir, porque não há uma tradição no Brasil de se fazer refrigeração evaporativa, não é nem tão adequado com o nosso clima, mas, de fato, sim, isso é um tema nos Estados Unidos. Tá? E aí vale a pena, esse chart é legal, porque ele mostra que as pessoas falam muito também de consumo de energia elétrica data center, mas esquecem que existem outras atividades econômicas que consomem muito mais energia e também consomem muito mais água. Tá? E existe um chart que eu não coloquei aqui, e que ele fala, por impacto econômico, data center é um dos melhores usos da sociedade em termos de energia. Tá? Tem atividades econômicas que gastam muito mais energia por cada dólar de PIB que ela gera. O data center é um dos melhores trade-offs, inclusive. Tá? Para vocês terem uma ideia, 70% mais ou menos da energia gasta num país envolvido, é atividades econômicas, 30% mais ou menos é doméstica. Tá? E o que está acontecendo na sociedade moderna é que você está deslocando parte dessa energia que antes ia para a fábrica, indo para atividades digitais. Tá? Então, na verdade, não é que o data center esteja roubando energia de alguma coisa. Ele está, na verdade, sendo um reflexo do fato que as sociedades estão ficando cada vez mais digitalizadas. Portanto, certas atividades estão deixando de ser feitas, estão sendo feitas de forma digital em data center. Por exemplo, você está viajando potencialmente menos porque você está fazendo uma videoconferência agora. Tá? Falando aqui de impacto econômico, o Brasil, e acho que o Zé colocou isso bem, ou desculpa, pulei mais um slide aqui, tá? A América Latina e o Brasil em particular tem uma oportunidade muito interessante de fazer o que a gente chama de power shoring, que é o quê? Que é basicamente ser um local
onde você pode fazer o transbordo do processamento dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos têm hoje, em alguns lugares, uma vacancy da ordem de 1%, ou seja, não tem praticamente capacidade ociosa em data center. A demanda está muito maior que a oferta. E o grid americano não está dando conta. O tempo de conexão num grid, tá, para um novo data center, é de 4 a 7 anos. 4 a 7 anos num business data center é uma eternidade. Isso aqui é um business onde as pessoas normalmente não têm tolerância para esperar 1, 2 anos. 4 a 7 anos é como falar 4 mil anos, dá no mesmo. Assim, 4 a 7 anos é deal breaker no business de data center. Tá? E tanto é que as empresas estão se valendo de fazer a sua própria geração de energia, né? Como o Zach bem colocou, usando gás, etc., fazendo o que chama de geração behind the meter. Tá? E o Brasil tem uma posição invejável nesse aspecto. Como eu falei, nós temos um grid que é da ordem de 90% de energia renovável, energia limpa, e além disso, nossos tempos de conexão são muito menores, são na ordem média de 18 meses. Tá? Então, a gente tem uma oportunidade muito interessante de poder pegar um transbordo dos Estados Unidos. Além disso, a gente tem uma oportunidade muito interessante de fazer o que a gente chama de reshoring, que é o quê? 60% do que se faz de cloud no Brasil, inclusive quem está fazendo nesse exato momento, não roda no Brasil, ele roda fora. Então, só do Brasil pegar esse 100% que roda fora e que, teoricamente, gera consumo de divisas, tá? e aumenta a latência, se a gente trouxesse para o Brasil, já aumentaria bastante o uso da data center do Brasil e seria bom para os Estados Unidos, porque liberaria a capacidade lá que eles querem usar para as finalidades domésticas deles, para as workloads domésticas deles. E se a gente combina isso com o Brasil poder ser um transbordo de demanda, da mesma forma que a Escandinávia está querendo ser, por exemplo, a Noruega, a Arábia Saudita, a Argentina quer ser transbordo, por exemplo, de Stargate, tá? O Brasil poderia, ao fazer isso, se beneficiar muito e incrementar o business data center, que geraria uma quantidade enorme de empregos e oportunidades no país. Tá? Fala-se em data center, para cada emprego direto, pode gerar 6 a 22 empregos indiretos. Tá? Então, o data center tem um potencial de gerar empregos de altíssima qualidade, gigantesca. E o negócio que eu sempre repito para as pessoas, data center não é um business de TI, data center é um business de engenharia, ele gera muitos empregos de técnicos de engenheiros de qualidade. Tá? Acho que talvez seja o meu penúltimo slide aqui. Tá? Um aspecto interessante, né, como diria o Zeca Pagodinho, um plus a mais, é que além do Brasil ter um grid limpo, ter espaço, ter energia, ter um tempo de conexão mais baixo, etc., e de estar com um fuso horário mais ou menos próximo dos Estados Unidos, e ter boas conexões de cabo submarino, diga-se de passagem, o Brasil também pode ser um grande lugar para se produzir HVO, produzir HVO e SAF, né? SAF para aviação e HVO para geradores a diesel, ou seja, para resolver o problema de descarbonização ou redução de escopo 1, tá, das emissões dos geradores, que é uma outra dor dos data centers. Tá? Então, até nisso, o Brasil pode ser um player muito interessante, porque ainda que a gente produza muito pouco HVO, a maior parte da HVO que se usa no Brasil é importada da Europa, o Brasil tem potencial de produzir mais HVO em qualquer outro lugar do mundo, porque a gente é muito eficiente em produzir biocombustíveis. Tá? E, deixa eu ver... bom, aqui eu estava comentando a geração de empregos, tá? Acho que deve ser isso, talvez o meu último slide. Tá? Existe uma quantidade enorme de empregos que não estão sendo preenchidos, principalmente nos Estados Unidos, no data center, tá? Porque o mercado está muito, muito aquecido, principalmente lá. Tá? E a geração de impostos que data centers produzem é enorme. Tá? Em Virgínia, a data centers produzem da ordem de $2 bilhões de impostos. Tá? Só nos condados do norte de Virgínia é uma tremenda fonte de riqueza. Aqui está falando de um emprego direto para 6 indiretos, mas na verdade o número é até mais que isso. A gente estima aqui na escala que pode chegar talvez a uns 22. Tá? Isso aqui é um negócio interessante, que vocês viram recentemente que, infelizmente, o Redata não passou. O dia que a gente conseguir passar algo como Redata, a gente consegue, a médio prazo, aumentar em até 10 vezes o crescimento do mercado de data center no Brasil. Hoje, o mercado de data center no Brasil, ele cresce na toada, existe alguma coisa como 1 gigawatt de data center no Brasil, e ele cresce na toada de mais ou menos 100 megawatts por ano. Tá? A gente estima que a médio prazo esse crescimento poderia crescer 10 vezes, não a curto prazo, mas a médio prazo 10 vezes, se você tiver os incentivos fiscais corretos, como era a ideia do Redata, né, desse programa de incentivo data center que o governo estava tentando passar no Congresso, que infelizmente não passou no Senado. A ideia desse programa não era incentivo fiscal para o data center em si, ou seja, não era para a escala onde eu trabalho, mas sim reduzir impostos para o NVL 72, para equipamentos de TI que entram no data center. Porque, para vocês terem uma ideia, para cada 1 megawatt de data center, você gasta $10 milhões de infraestrutura do meu business e você gasta mais uns $40 milhões do business do hyperscaler, que é trazer os computadores para cá. Então, é essa parte que é muito tributada,
que faz com que um data center no Brasil seja da ordem de 20% mais caro que os Estados Unidos, que com medidas como Redata a gente poderia tornar a gente igual ao data center, paridade em termos de custo, e aí habilitar um mercado 10 vezes maior que a gente tem hoje. Tá? E com isso, aí sim, termino minha apresentação. Tá? Essas são minhas referências, e é isso. Muito bem, Augustinho, muito obrigado, Augustinho, pela sua excelente apresentação aí, o ponto de vista da escala data centers, muita informação aí relevante, né? Enfim, a gente tem aí curiosidades também, essa questão da Virgínia de ser 30%, 70% da internet rodando ali, e também eu acho que é importante que você falou alguns desmistificar não alguns avisa mitos os norte-coreanos andam, não, tá, né? Ládio? Não, jamais. Eu não tenho, se fizer alguma coisa com não tenho Virgínia, você contato com volta embaixo da pedra aí. norte-coreanos. Exato. E também como você vê como é importante essa parte também de desmistificar alguns mitos, né? Eu também fiquei um pouco incomodado quando eu vi essa questão da água de consumo, enfim, e a gente, né, tenta explicar como engenheiros aí que é um circuito fechado, basicamente. Mas, enfim, são muitas coisas. E também a parte de sustentabilidade, né, descarbonização, né? Essa parte do óleo vegetal que para mim era novidade, eu não tinha conhecimento. Realmente o Brasil tem uma potencial enorme nesse sentido, né? Se a gente realmente tivesse incentivos aí tem uma enorme e tradição em desenvolvimento, biocombustíveis, né? né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, são muitos pontos aí para uma evolução em que o nosso país tem muita oportunidade, mas vamos caminhando aí, né? Bem, obrigado pela sua apresentação. Nós temos aí 20 minutos para o nosso debate, tá? Então, eu vou colocar todos aí espero que vocês estejam me ouvindo e fiquem à vontade para cada um de vocês dar as suas respostas. O Zach deve estar ouvindo a gente na tradução, espero que esteja funcionando bem aí com ele, né? E aí, bem, alguns dados que eu anotei aqui, né? Inclusive, a gente falou de consumo, né? Tem uma informação de que 70% da população do mundo já usa celulares, né? E a gente ainda falta 30%, se a gente pensar, né? Então, o celular também acho que vem contribuindo muito com o uso da inteligência artificial, o uso realmente dos data centers, porque eles geram também esses tokens, né, que a gente fala, né? Agora, o desafio aí, a gente fala de interações, né? A minha pergunta é no sentido da interação entre os fabricantes e os colocations, data centers, né? Você vê que o nosso amigo da NVIDIA solta informações, criei um chip que vai consumir 10, 20 vezes mais. Combinamos com os russos, né? Como dizia ano passado, será que a gente está nessa cadeia toda trabalhando em conjunto? Porque uma coisa é criar um chip que necessita de refrigeração, mas a refrigeração não existe e a gente tem que desafiado, né, a desenvolver isso de uma forma rápida, de uma forma, como você falou, 4 anos é 4.000 anos, né? O Augustinho citou. Como é que vocês veem essa interação entre os fabricantes de um âmbito geral, entre essa cadeia de fornecimento? A gente está se comunicando, nós estamos realmente recebendo essa demanda da ponta e estamos sendo aptos a trabalhar em conjunto para oferecer essas soluções em termos de equipamentos e de tecnologia? Quem começa, Ládio? Bem, é aberto. Augustinho, se você quiser comentar, fiquem à vontade. Deixa eu fazer um comentário rápido, aí eu passo para meus colegas aqui. Meio que reiterando o que já foi dito por mim e pelos outros panelistas, aí, palestrantes, tá? A NVIDIA, ela está, na verdade, tornando a AI cada vez mais eficiente. É importante ficar claro, porque isso às vezes não fica óbvio, né? Você fica vendo hacks com densidades maiores, parece que a NVIDIA está querendo ferrar a gente, mas na verdade ela está buscando cada vez mais eficiência. Não só cada geração de chip, né, que a gente chama de Lei de Moore, tá? Ela é muito mais rápida, tá, do que a anterior, seja por custo, seja por espaço, seja por consumo de energia. Você está entregando mais pelo consumo de recursos, assim, geralmente na ordem do dobro, tá? Como também a NVIDIA, né, até um negócio que o Alexandre comentou que é super importante, ela colocou o supply temperature do VR200 em 45 graus. Isso foi super bom, isso foi um tremendo alento para o Business Data Center, porque isso facilita tremendamente refrigerar esses racks de alta densidade do VR200. Vão ser racks de 200 a 300 kW mais ou menos, tá? E o fato de ele aceitar temperatura de entrada de 45 graus fica bastante interessante, porque isso é fácil de conseguir
tá? A 45 graus. Se você está falando que 45 graus de temperatura, a água vai estar saindo a uns 55, 65 graus mais ou menos, que inclusive é um calor até que tem uso industrial, e refrigerar isso aí no meio ambiente, principalmente num lugar como São Paulo, tá? Que não é um lugar assim tão quente, tá? Não vai ser muito complicado. Você vai conseguir até fazer muito free cooling aí, tá? Então, eu acho que a NVIDIA está produzindo sim chips cada vez com maior dissipação, etc. Mas o trade-off disso, o que eles fazem muito mais, portanto, gasta-se menos energia, tá, por token. Os tokens estão ficando energeticamente cada vez mais baratos, tá, e os racks estão ficando cada vez mais fáceis de refrigerar, por incrível que pareça. Ótimo. Muito bom. Alguém mais, Alexandre? Eu imagino que, não sei se o Alexandre ainda está conosco, mas ele tinha um compromisso, mas Zach também, se quiser comentar alguma coisa. Bem, então vamos seguir aqui. A gente tem algumas perguntas, né? Vamos lá. Com tanta demanda de tecnologia, né, como os participantes veem a questão da qualificação técnica para esta área? Como estamos na produção de mão de obra para esta área, né? Você citou na sua apresentação, Agostinho, de empregos, né? De direto, 6 indiretos, se me recordo bem, né? Como é que nós estamos nessa questão de treinamento, qualificação técnica, que eu imagino que isso deve existir? É um desafio na refrigeração também de qualificar as pessoas técnicas para trabalhar com chiles, fazer manutenção, entender novas tecnologias. Como você enxerga isso aí? É um problemaço com P maiúsculo nos Estados Unidos, tá? Assim, a ponto de ter iniciativas, literalmente você pega motorista, isso é literal, tá? Não é invenção, não. Você pega motorista de caminhão que vem do México para os Estados Unidos para entregar fruta e você chaveca o cara. Cara, você gostaria de receber um treinamento aí em data center, instalar equipamento, instalar cabeamento, etc., assim, para tentar recrutar o cara. Você está recrutando mão de obra da agricultura na Califórnia, que é mão de obra assim, pouco qualificada, que eles nem falam inglês direito, tá? Para virarem funcionários de data center, assim, tem programas desse tipo, ou seja, o fato existe uma falta de mão de obra tremenda nos Estados Unidos. No Brasil, esse problema existe também, ele é menos patente, simplesmente porque a gente ainda não, o business data center ainda não explodiu, o mercado data center brasileiro, tá, ele está descolado dos Estados Unidos, os Estados Unidos está vivenciando um crescimento absolutamente explosivo, o Brasil ainda não. Mas na hora que esse crescimento chegar no Brasil, você vai também sentir essa falta. Essa falta existe, mas é assim numa escala muito menor, nem de perto tão crítico quanto nos Estados Unidos. E aí a boa notícia, quem está fazendo um trabalho sensacional no Brasil é o Senai. Assim, um mega aliado para ajudar nisso aí, está sendo o Senai. Ótimo, que bom. Você citou, né, desse transbordo, né, de data centers aí para que o Brasil seja, eu coloquei o centro aqui, eu não tenho como centro, mas é que ele está mais próximo da Europa, dos Estados Unidos, e talvez a gente realmente tenha que visar aproveitar isso, e aí entra essa qualificação do pessoal. Muito bom. Uma outra pergunta que a gente tem aqui, talvez mais para o Zach, acredito que eles estejam nos ouvindo, eu vou emendar 2 perguntas, na verdade, né? O Felipe aqui de Blumenau, ele comenta sobre discussão em torno dos data centers, sobre a sustentabilidade, né? A Danfoss atualmente possui alguma política ou está desenvolvendo alguma tecnologia para reduzir o impacto ambiental dos data centers, tornando essa tecnologia do futuro mais sustentável? Bem, a gente falou de sustentabilidade, escopo 1, 2, 3, é uma coisa que a Danfoss também trabalha muito, ela tem investido bastante em, por exemplo, geração de energia solar e tudo mais, né? Para que a gente atinja o escopo 1 e 2, que é o mais tangível, digamos assim. O terceiro escopo realmente necessita de um empurrãozinho das empresas para que os nossos fornecedores possam, entre aspas, fornecedores, mas os indiretos, né, possam participar e ter também essa atuação no escopo 3. Zach, o que você pode comentar sobre o que a Danfoss atualmente tem em tecnologia para reduzir esse impacto ambiental e coisas relacionadas ao data center? We need a little push of the companies for our suppliers. Indirect suppliers can be part of that and have this participation in scope 3. Zach, what can you say about Danfoss and if it has technology now to reduce environmental impact and things related to data centers? Yeah, absolutely. That's a really good question. You know, Danfoss has a very, very complex decarbonization strategy, and it's really kind of at the heart of the data center market. You know, we offer a lot of solutions in heat reuse and recovery. So actually getting the most efficiency out of the data center so we don't have to
use more energy than necessary. It's taking the waste heat from the data center and repurposing it into a useful application like energy or heating for a municipality or a city, or even a manufacturing process that requires warm water. Danfoss also is very adept at water management and flow management, having a 90 years of history in the European HVAC market, which is primarily warm water heating, gives us a lot of experience in how to manage flow. And what I mean by that is that in liquid cooling for data centers, racks are often set in sequence and they're supplied by a single CDU. Depending on the demand of the rack, it may require more or less cooling. And what some of our solutions do in our portfolio with a cool train or a pressure independent control valve is we balance the flow. So not one rack is getting an unnecessary amount of heating. This is again going back to increasing the efficiency of a CDU and lowering the power demand of that. So our solutions are all about creating efficiency with water usage and creating efficiency with power consumption. You can find more information. We do have information on our website about our Danfoss decarbonization. It's a great place to start. Ok, Isaac, muito obrigado pela sua resposta. E aproveitando aqui, conectando, né? O Alexandre tinha comentado e falou aqui, né, que de alguns sistemas que, por exemplo, aproveitam heating, né, a parte de aquecimento, e ele falou, olha, a gente tem até data centers ao lado de hospitais. E aí me remete a uma questão de localização dos data centers, né? Bem, a gente vê alguns comentários de que os data centers hoje, você tem exemplos como o data center da própria Scala aqui no Rodoanel, o pessoal aqui de São Paulo já conhece, passa ali e consegue ver ali. A gente tem os projetos dos Estados Unidos que são data centers instalados em desertos praticamente, né? E a gente também, no passado, a Danfoss tinha muito investimentos em district heating, né? Que são distritos de aquecimento em que a gente distribuía a água quente, né? Entre aspas, né? Como que hoje é lidada essa questão da construção dos data centers? A gente tem uma cooperação com as cidades, com os locais, existe uma legislação para isso, e se a gente também tem uma cooperação com esse tipo, sei lá, com um hospital ou algum district heating, algum exemplo que a gente possa também citar, que pode ser efetivo para os dois lados, usar o heating também em benefício próprio aí da sociedade, no caso, e obviamente usando toda essa energia do data center, né? Não sei, Agostinho, você tem algum comentário sobre isso? Uma coisa interessante, talvez até fazendo um complemento da resposta do Zach, se eu não estou enganado, a tecnologia TurboCore é da Danfoss, certo? Positivo. E essa tecnologia é bem bacana porque ela é baseada em mancal magnético, tá? Que é eficiente energeticamente, tá? Então, é mais um plus aí bacana que a Danfoss tem, tá? Inclusive eu, como Scala, como cliente potencial, sou muito simpático a ela. Tá? O grande desafio de calor rejeitado de data center, tá? É que, primeiro, o Brasil é um país quente, né? Então não é fácil você usar calor. Calor não é exatamente um problema aqui, não é como na Escandinávia, Exato. Onde você pode, por exemplo, pegar o calor rejeitado e ir para um hospital ou ir para um escritório, etc. Isto posto, um detalhe interessante é que a geração VR200 da NVIDIA, tá? O nível 72 VR200, ele vai estar rejeitando calor a 65 graus, ele vai estar recebendo a 45 graus e recebendo a 65. 65 graus, do ponto de vista industrial, é considerado um calor de má qualidade, ou seja, não um calor muito relevante, mas já começa a ficar interessante para você fazer algumas coisas. Uma das coisas legais que você faz com calor a 65 graus é que você pode secar adsorventes, tá? Que são materiais que absorvem qualquer coisa, desde dióxido de carbono até a água. Com isso, você pode usar o calor do data center para, por exemplo, alimentar de forma passiva, ou seja, sem ter que
trazer energia elétrica, um sistema, por exemplo, que remova dióxido de carbono do escape de um gerador, por exemplo, ou um sistema que remova a água do ar. Tá? São sistemas baseados em adsorventes. E esses sistemas, tá, você precisa reciclar eles com calor. Então, o calor está essencial para isso. Então, esse seria um uso que aí faria até sentido no Brasil, tá? Mesmo num país quente. Tá? Uhum. Perfeito. Muito bem. Zach, você tem algum comentário sobre isso? Regarding our, maybe please refrain, regarding our magnetic bearing technology in high ambient temperatures? Yes, sim, pode ser. E, na verdade, sobre district heating que nós temos na Europa, por exemplo, se a gente tem uma cooperação dos data centers e usar essa parte de aquecimento. Sorry, there is a bit of a delay on my end with the translation. However, we do, I think you're referring to our turbocore compressor, which is ideal for high ambient temperatures. It has it is a high lift compressor, and the magnetic bearing technology really gives it. Yeah, there's a bit of a delay on my end, so I apologize. But again, the turbocore's magnetic bearing technology is ideal for high ambient temperatures, and it being oilless, it's very efficient. So if you combine turbocore with a reputable chiller manufacturer, you've got a low energy consuming system that is often, much more efficient, 30-40% more efficient than a screw compressor. And if you compare that with free cooling, it also is, sometimes in some cases cheaper than free cooling as well. Ok, muito bom. Excelente, pessoal. A gente vai chegando aqui ao final do nosso evento, né? Para a gente cumprir nosso tempo aqui. Eu queria agradecer vocês aí todos pela participação, né? O Zach, o Alexandre, ele infelizmente não conseguiu ficar para nossas perguntas. O Augustinho também pela excelente contribuição e debate aqui. E eu queria deixar aberto aí para vocês as palavras finais, considerações finais que você tem aí, um recado para o nosso público. Então, Augustinho, se você puder começar e depois a gente passa para o Zach. Bom, eu queria, em nome da Escala, agradecer a você, Eladio, a Gabriela, o time da Danfoss e o público em geral que está nos vendo aqui pela oportunidade, tá, de falar sobre o que a gente pensa sobre o mercado de data centers e também falar um pouquinho da Escala. E reiterar que a Escala é uma empresa de data centers da América Latina, em termos de land bank, tá, e a empresa também com as melhores credenciais de sustentabilidade, tá, e com um time mais robusto de engenharia. Então, contem com a Escala, tá, para suas necessidades de data center. É basicamente isso. Ótimo, ótimo, muito obrigado. Zach, por favor. Great. And Zach? Yes, thank you as well for your audience. It's been great talking with you and engaging with some of your questions. They were really, really good questions. The key thing about Danfoss is with the shift to liquid cooling and the high deployment of gigawatts coming in the next 5 years, we're really positioning ourselves in our portfolio to meet the hyperscaler's needs, and we engage with the hyperscaler in advance of their data center deployment. So we're getting Danfoss spec'd in. We're getting Danfoss, widely recognized as a high sustainability source for thermal management and energy efficiency. And, I encourage everyone to review our portfolio and engage with your local people and let us know how we can help. Ok, Isaac, muito obrigado também pela sua apresentação, sua participação, Augustinho. Eu queria agradecer a todos, então, pela nossa audiência aí, pela participação, pelas perguntas, né, por terem participado aí conosco, por terem desprendido esse tempo para aprender aqui um pouco mais sobre data centers. Realmente são muitas informações.
a gente realmente, cada vez que participa de um evento desse, aprende mais. No meu caso, aí que tenho a parte de refrigeração, como disse o Alexandre, é uma competência de matérias que, em conjunto, né, nos trazem esse desenvolvimento de data centers e tecnologia, então a gente tem que pensar em tudo. Eu estou muito grato aí pela essa oportunidade de poder apresentar esse evento e conversar com pessoas aí incríveis nesse setor e que vem atuando bastante forte na parte de data center. Muito obrigado a todos aí. A nossa audiência, agradecer aí o tempo, né? Também falar aqui um pouco sobre a Danfoss, para a gente, quem não segue a Danfoss nas redes sociais, por favor, sigam-nos aí no Facebook, Instagram, LinkedIn. Também é importante que vocês sigam a Danfoss aí no YouTube. Nós temos um canal do YouTube que disponibilizamos também diversos vídeos, treinamentos sobre produtos e também tópicos. Alguns rethinks também estão disponíveis lá, alguns anteriores a esse. Quem quiser participar e entrar nessa página no YouTube e assistir, são temas muito importantes aí de profissionais extremamente capacitados que trazem esse conhecimento para nós. E também falar um pouco aí da Danfoss do Product Store. É sempre bom levantar que a Danfoss também tem, dentre a gente usa muito o Data Center para nossas ferramentas digitais, tá certo? Então a gente tem o Product Store, nós temos aí o HevTools, que é o nosso aplicativo, e uma série de outras ferramentas digitais que vem trazendo muita eficiência aí para o trabalho aí do nosso setor. Bem, recados dados, novamente agradecer a todos pela apresentação, a nossa audiência pela participação. Podem contar com a Danfoss sempre e estaremos sempre aqui à disposição e contamos com vocês também para os nossos próximos eventos e nossos próximos webinars, tá? Me despeço por aqui de todos, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.